Raiscom, auxiliando empreendedores nas questões ambientais. Então, Felipe, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação no nosso evento. Fique à vontade, a fala é sua. O mini-curso está sendo gravado, viu, gente? Para o pessoal que não pôde participar agora no horário, para eles poderem assistir depois. Então, fique à vontade. Bom, beleza. Obrigado, viu, pelo convite. É um prazer aqui para mim estar podendo participar disso, né? Tentar contribuir de alguma forma aí com a minha experiência para vocês, né, que são ingressantes no mercado ambiental. E como eu estava falando, né, eu senti isso na pele. Então, quando eu estava lá na graduação também, eu não tinha muita noção do mercado de trabalho. Então, quando eu comecei a tentar entender lá no primeiro período de estágio, né, tentar ingressar no mercado de trabalho, eu senti muita dificuldade. Então, a ideia aqui é a gente bater um papo sobre isso, tá? Eu queria que vocês, ao longo da apresentação, fossem comentando, fossem expondo as dúvidas, porque eu acho que vai ficar muito mais interessante essa troca de informação, né? Eu conseguir responder vocês aí das dúvidas que tem. Fica muito mais legal esse bate-papo, essa forma de interação, tá bom? A gente só tem que se atentar aí ao tempo da apresentação, mas eu acho que vai dar tudo certo, tá bom? Eu vou colocar aqui para apresentar, então, vocês me confirmam aí se vai aparecer para vocês. Tá Tudo certinho? aparecendo. Estão vendo? Beleza. Sim, sim. Bom, então a gente vai abordar aqui um pouquinho, né, desse tema, engenharia ambiental, os desafios após a formação acadêmica, né? Como profissionais de meio ambiente, né, a gente vai estar interagindo aí com diversas áreas. O profissional ambiental, de forma geral, não só o engenheiro ambiental, né, mas outras formações também, tem esse conceito multidisciplinar. E eu acho que é muito importante isso, até para o mercado de trabalho, vocês terem essa formação, que vocês consigam conciliar também conhecimento de outras áreas. Então, isso agrega muito e vai ajudar muito vocês no mercado de trabalho. Eu separei aqui o roteiro da apresentação, né, para vocês verem mais ou menos quais são os tópicos que a gente vai abordar aqui ao longo da apresentação. E se vocês já tiverem alguma expectativa aí de onde que vocês querem ingressar no mercado de trabalho, onde vocês querem seguir futuramente, vocês podem estar olhando aí para vocês verem onde que vocês vão querer interagir. Mas, de forma geral, assim, muitas dúvidas vão aparecendo, né? No começo não tinha muita noção do que eu queria fazer, então eu sei que eu espero, né, contribuir aqui com vocês, pelo menos para passar esse norte de como que é o mercado, como que o profissional está inserido, assim, bem de forma prática, tá? A ideia aqui não é passar nem muito conceito, porque isso vocês veem na faculdade, é como que, quais os desafios que a gente enfrenta como profissionais, o que a gente precisa fazer, como que é a atuação mesmo, o dia a dia, a rotina. Então, acho que isso que é o importante de vocês estarem entendendo nessa apresentação aqui. Então, eu vou passar a apresentação minha, né, a da Raiscom, que é a empresa onde eu trabalho atualmente. A Raiscom também, ela propõe uma forma de dispor conteúdos, né, da pauta ambiental aí nas redes sociais, então vou estar falando um pouquinho também. E eu queria ingressar no nosso bate-papo falando um pouquinho da nossa herança ambiental. Então, como que o mercado se apresenta hoje é muito em relação ao que foi no passado, né? A nossa herança de como tudo aconteceu para como a gente chegou até hoje. Então, eu queria contar um pouquinho dessa motivação e como que está o mercado hoje em dia. Então, aí eu vou ingressar, né, no mercado ambiental, falar um pouquinho de quais são as áreas de atuação e as atividades, isso muito da minha vivência, tá? Então, eu sempre trabalhei em consultoria ambiental. Consultoria ambiental, ela tem uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? De outras áreas. É uma área mais dinâmica, a gente está viajando mais, então, quem tem esse perfil, quem gosta, né, desse tipo de trabalho, eu acho que vai se adequar bastante. E a gente também está em contato com outros, né, outras faces, como, por exemplo, a gente está em contato com indústrias, que são nossos clientes. Então, muitas vezes a gente vê como é que é a rotina, né, do pessoal de indústria, principalmente quem está ali ligado à segurança, saúde e meio ambiente que tem nessas indústrias. Então, a gente sabe como é que é a rotina também deles. E a gente trabalha muito com órgãos ambientais, né? Quando a gente faz licenciamento, quando a gente faz estudos ambientais, a gente está ali se relacionando com o órgão ambiental. Então, também, tem muita gente que quer, né, prestar concurso e para órgãos ambientais, né, fazer essa avaliação. Então, vou tentar passar todo esse roteiro de
de onde que os profissionais ali podem estar inseridos, e passar um pouquinho de como que é cada caso, como que é a atuação, entrar um pouquinho, explicar, né, como é que funciona. Então, bom, isso é nosso roteirinho da apresentação. E aí, falando um pouquinho de mim, só para vocês entenderem, tá? Eu sou um consultor ambiental, tá? Eu fui formado em engenharia ambiental pela Universidade Federal do ABC e fiz depois pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. E aí, ao longo da minha carreira profissional, eu fui fazendo alguns cursos, né? Esses cursos muito voltados a que eu sentia necessidade ali no momento, quando eu trabalhava, de estar, por conta da rotina, eu precisava ganhar esses conhecimentos. Então, alguns dos cursos que eu fiz foi sistema de gestão integrado, né, para fazer as auditorias, que eu realizei bastante ao longo da minha carreira, licenciamento ambiental, optei bastante, e o direito ambiental, que eu acho que todos nós da área de meio ambiente, né, precisamos ter essa base, que é a base jurídica das nossas leis ambientais aqui, né, no Brasil, para a gente conseguir também embasar, e algumas tomadas de decisão são muito importantes. Então, eu gosto bastante, né, do direito ambiental, eu fiz também alguns cursos voltados a isso, e, bom, eu estou desde 2014 como consultor ambiental. E aí também eu gosto de estar passando informações nas redes sociais, então a Raiscom, a consultoria ambiental, a gente também tem um canal nas redes sociais, que aí a gente tenta transmitir, né, de forma simples e didática esses conteúdos relacionados ao meio ambiente. E atualmente eu trabalho na Raiscom, né, que é uma consultoria ambiental. E aí, uma merchan aqui, mas da consultoria, mas eu fiz de propósito. Vejam aí, pessoal, assim, aqui não está todos os trabalhos ainda que a gente pode desenvolver, tá? Mas só para vocês terem uma noção, como é diversificado, aí, isso aqui todos os engenheiros ambientais aí, futuros engenheiros ambientais podem estar desenvolvendo, tá bom? Então, vejam a quantidade de serviços aí que vocês podem estar executando dentro de uma consultoria ambiental. Então, separando aí, a grosso modo, gerenciamento de áreas contaminadas, que a gente vai falar aqui um pouquinho, assessoria técnica de forma geral, né, para os clientes. Então, às vezes a gente tem que apoiá-los em termos de ajustamento de conduta, que são os TACs, muitas vezes também estudos ambientais, fazendo para esses clientes, perícias. Então, é uma gama muito grande aí de assessoria técnica que a gente pode estar fazendo. E também no gerenciamento ambiental, muitas indústrias precisam de um suporte ali, às vezes a área de meio ambiente é enxuta, o cara não tem braço para fazer tudo. Então, ele precisa de, e nem, às vezes, nem conhecimento, né, que não é o foco da indústria. Então, a gente é contratado para essas empresas, essas indústrias, para dar apoio a esse time de meio ambiente deles. Então, ali a gente está assessorando com licenciamento ambiental, fazendo, às vezes, a gestão de licenças, fazendo algumas auditorias ambientais para ver o que pode ser melhorado, prestando assessoria também na parte de resíduos sólidos, às vezes o pessoal precisa fazer uma destinação e a gente precisa dar algum suporte, gestão de efluentes também, muitos processos industriais são associados, né, com geração, tratamento de efluentes, então isso é um ponto importante, e também até no ganho de melhoria, né, boas práticas ambientais, melhorias e otimizações de processos industriais. Então, só para vocês verem como tem um leque grande de opções aí para vocês estarem executando, é muito do perfil mesmo do profissional, tá? E aí, como eu falei, né, a gente tem algumas redes sociais, tá, na Valor Ambiental, que é a nossa marca nas redes sociais. Sigam a gente lá, tá? Tem YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook. A gente tenta sempre estar postando conteúdo lá para vocês de forma, assim, a ideia não é passar nenhum conteúdo muito técnico, tá? É bem, sim, simples mesmo para passar informação. E um desses, né, é o canal do YouTube, não sei se vocês já viram, quem teve a oportunidade, é o Valor Ambiental. A gente tenta fazer alguns vídeos lá e colocar, né? Então é bem assim alinhado com quem a gente passa mesmo, vivencia na área de trabalho. Bom, e aí falando então um pouquinho da nossa herança ambiental, né? Isso é muito importante da gente entender o que aconteceu para a gente entender como que a gente está hoje, né? E o que motiva ter esses profissionais de meio ambiente, né? Por que que a gente é importante aí no mercado de trabalho? Qual a nossa função? Então, se vocês a gente não vivenciou essa época, né? Mas talvez nossos avós, bisavós aí tenham passado, né? As épocas de revolução industrial. Então, foram duas revoluções industriais que, assim, eles trouxeram uma gama de série novas de serviços, desenvolvimentos, a gente pode citar vários, né? Motor combustão, a gente teve a possibilidade de enlatamento de comida, refrigeração, produção em massa de bens de consumo. Então,
essas mudanças, né, que foram trazidas aí a partir dessa revolução industrial, mudou muito, né, como a gente vivia, né, como que a gente, nosso padrão de consumo foi totalmente influenciado por conta desses processos. Então, antes a gente tinha lá, nossos avós, bisavós tinham uma vida mais no campo. Agora a gente mora em centros urbanos, né? Então, a relação de consumo mudou bastante. A gente tinha uma produção mais artesanal e agora a gente tem lá bens de consumo produzidos em grande escala, muitas vezes em outros países, que são importados, diversas peças produzidas em diversos países. Então, vejam que mudou bastante, né? Até a criação de animais, produção de hortaliças no quintal de casa, agora a gente tem pecuária, latifundiária, para estar suprindo essas necessidades aqui de consumo, principalmente em grandes centros urbanos. Então, essa época, né, de grande produção industrial, focada, né, nessa produção em massa, não tinha os mesmos cuidados, não tinha o mesmo entendimento ambiental que a gente tem hoje. A gente tinha muito mais um conceito de produção em larga escala, né, do que hoje em dia a gente tem também, lógico, mas a gente tem já algumas, por conta desses grandes impactos, a gente tem já uma noção de que, se você não cuidar do meio ambiente, né, grandes impactos ocorrem aí e também prejudicam tanto a saúde humana, meio ambiente. Então, traz essa conta, né? Em algum momento a gente vai ter que pagar essa conta. Então, a gente já viu que isso não é possível. Não há como fazer somente uma produção relacionada só a larga escala, sem se a gente preocupar com as questões ambientais. Então, diversas ondas, né, para o meio ambiente foram surgindo ao longo do tempo, devido a essas questões ambientais relacionadas somente à grande produção, né, produção em larga escala. E aí não quero entrar muito em detalhe, mas só para a gente ter uma noção de como foi essa época, né, lá em 1962 a gente teve, acho que muita gente conhece, né, um livro publicado chamado Primavera Silenciosa, que aí ele falou muito, né, abordou muito o efeito lá dos pesticidas sobre o meio ambiente, principalmente o uso do DDT, né, que era um composto lá que depois foi verificado toda a toxicidade, né, dessa substância, os efeitos deletérios que ele ocasionava na saúde da população, e depois ele teve até a sua produção proibida, né. E em 1972 a gente teve a conferência também nas Nações Unidas, em Estocolmo, né, que deixou outro marco, né, ambiental, que a gente usa até hoje, né, como algumas diretrizes lá para o desenvolvimento socioambiental. E em 1987 também teve a Comissão de Brundtland, né, que trouxe um relatório chamado também Nosso Futuro Comum. Esse conceito de desenvolvimento sustentável a gente usa até hoje, né, desse relatório, que foi de 1987. E isso está muito relacionado com a nossa profissão, que é, né, esse conceito de desenvolvimento sustentável. Ele fala, né, a gente tem que desenvolver, né, de forma sustentável, para que a gente atenda, né, as nossas necessidades atuais, então toda a demanda de serviços, recursos que a gente tem hoje, mas a gente não pode comprometer, né, as futuras gerações também de atender às suas próprias necessidades. E isso está muito voltado à questão de sustentabilidade dentro dos processos industriais, processos de consumo. Então, a gente está muito relacionado a esse tipo de questão. Só para vocês terem uma ideia, né, hoje a gente vai no supermercado, a gente tem acesso a diversos tipos de produtos. Então, a gente vê lá, já as carnes estão cortadas, separadas, já tem fruta descascada, embrulhada em plástico filme, com isopor. A gente não sabe nem de onde veio essa fruta. Às vezes ela veio lá de outro continente, foi produzida lá, transportada. Então, imagine todo esse impacto da cadeia de produção dessa fruta, que antes era local, quintal de casa, nossos avós lá pegavam a maçã, comiam ali, não gerava muito resíduo também, porque, enfim, se gerasse, poderia ser compostado ali, utilizado em para outras coisas. Agora não, agora a gente tem frutas vindo de outro lado do continente, toda essa cadeia de transporte, imagine todos os recursos que são utilizados para fazer isso, e ali tem tudo isso disponível para a gente no supermercado. Então, a gente não sabe, a gente não consegue, isso fica muito abstrato para a gente, né, de qual foi a necessidade de recurso
para tudo aquilo lá estar acessível da forma que está hoje. Então, é muito importante a gente ter essa visão, né, entender que nosso padrão de consumo está diferente hoje em dia, não é mais o mesmo, e que isso está tudo relacionado com a capacidade, né, de retirada de recursos ambientais, com o potencial impacto dessas atividades ao meio ambiente. Então, tudo isso vem de encontro com a nossa profissão, né? Grandes empresas, elas já sabem, já entenderam que para elas estarem presentes ali no futuro, elas precisam aliar o seu processo produtivo a práticas ambientalmente adequadas, né, sustentáveis, porque empresas que poluem meio ambiente, né, com essa conscientização, e é importante que cada vez tenha mais conscientização da pauta ambiental por todos nós, as empresas não vão conseguir estar presentes no futuro. Isso a gente vai ver o porquê, mas a gente já vê grandes empresas aí preocupadas com essa adoção de práticas sustentáveis, tá? Então, eu retirei um dado também da Organização Internacional do Trabalho, que estima-se, né, que até 2030 serão criadas 25 milhões de vagas ligadas à questão de práticas ambientais responsáveis. No Brasil, isso seria mais ou menos aproximadamente 2,6 milhões de empregos na área, né? Mas claro que isso é uma estimativa, depende de uma gama enorme de variáveis aí. E aí, eu trouxe um caso aqui, um case para vocês da Tesla. Não que a Tesla seja sustentável, o carro elétrico seja a solução para tudo, não é isso, né? A gente tem muitos impactos ambientais ainda relacionados com produção de carros elétricos, mesmo a questão também de painéis solares para fazer alimentação dessa matriz energética, né, que é preciso tanto para a produção quanto para a movimentação do veículo, mas a questão está muito em pauta e está sendo muito discutido a valorização de mercado da Tesla, porque é uma empresa que está propondo outras formas de produção de veículos, né, formas mais sustentáveis do que a gente encontra com motores a combustão. E isso ganhou muito repercussão e acabou ganhando muito em valor de mercado para a empresa. Então, o que eu quero que vocês notem é que as empresas preocupadas, né, que estão buscando formas alternativas de modelos de consumo, padrões sustentáveis, ganham mercado. Então, isso muito voltado porque é esperado no futuro que carros elétricos sejam a maior parte, né, de veículos ou a totalidade. Então, por isso que tem uma expectativa muito grande em cima da Tesla. E isso fez com que ela ganhasse aí espaço em valorização de mercado. Então, essa busca aí por sustentabilidade, práticas ambientais, acabou aumentando aí a demanda por profissionais, né, que prestam esse tipo de serviço, que têm conhecimento nisso. Um outro exemplo também que está muito na rotina aí da nossa esfera ambiental é esse termo, ESG, não sei se vocês já viram falar em algum momento aí nas redes sociais, que leva a alguns conceitos, né, de governança para a parte de meio ambiente e na parte social. Então, são fatores que medem, é como se fosse um índice que mede a sustentabilidade e o impacto que tem social em uma empresa para um investimento ou algum tipo de fornecimento para essa empresa. Então, por exemplo, bancos, quando vão conceder empréstimos para empresas, elas podem fazer essa avaliação da empresa, né, nesses termos, para ver se a empresa tem uma corporança governativa voltada a práticas ambientais, para ver se ela consegue conceder o crédito ou não, ou mesmo se concede, e aí qual taxa. Então, as empresas já estão levando em consideração isso, por exemplo, para fazer investimentos, conceder créditos para ela. Então, vejam que está muito relacionado aí com a nossa área. E outras coisas também, né? Então, exigências de certificação ambiental, então, por exemplo, a ISO 14001. Muitas empresas, elas são até pressionadas pelos próprios fornecedores delas a se certificarem na ISO 14001. Então, por exemplo, tem uma grande montadora de automóveis. Os fornecedores, ela é certificada na ISO 14001. E ela obriga que os fornecedores delas, por exemplo, também tenham certificação na ISO 14001. Então, ela só vai comprar de fornecedores que tiver essa certificação ambiental.
Então, isso pressiona o mercado de forma geral a também buscar a certificação. E essa certificação, a gente sabe, tem diversos requisitos aí para a empresa estar se certificando, né, e ganhar a certificação ambiental em um sistema de gestão. Então, a empresa vai ter que se adequar de uma forma ou de outra. Auditoria também em fornecedores. Então, eu trabalhei muito com essa parte também. Por exemplo, eu fazia auditorias em fornecedores de uma empresa para ver se esses fornecedores estavam ali adequados, né, na prática ambientais, se ele estava totalmente licenciado, por exemplo, se ele poderia causar algum impacto ambiental, para essa empresa ser fornecedora da empresa que eu fui contratado. Então, a gente ia até as empresas para fazer auditoria. Se a empresa não tivesse adequada, ela poderia até ser excluída desse contrato, digamos assim, da outra empresa. Então, ela tinha uma pressão, né, por passar nessa auditoria, porque senão ela poderia perder um grande cliente. Então, para ela não era interessante. Então, vejam como é que funciona o mercado nesse sentido. E a gente também, né, a gente como consumidores aí, a gente tem diversos selos ambientais. Não sei se vocês, quando vão no mercado aí, digam aí se vocês reparam nesses selos quando vocês vão comprar algum produto, né? Eu trouxe aqui alguns principais, mas tem vários outros também. Se vocês quiserem falar alguma coisa nesse sentido, a gente tem vários selos, por exemplo, o IBD, né, que tem o selo orgânico ali, a gente tem o manejo sustentável também de floresta, a gente tem o selo da Procel, que mede a eficiência energética, né, dos equipamentos. Então, outro dia eu estava comendo Subway, não que eu coma sempre o Subway, prefiro evitar, mas eu vi lá, tinha um papel, a embalagem do Subway, estava lá esse selo do FSC, que aí quer dizer que aquela embalagem foi produzida de uma forma de manejo florestal sustentável. Então, eu estava comendo lá, reparei, nossa, não sabia disso, acabei reparando. Então, vejam que as empresas buscam, né, essas formas de certificação, selos ambientais, de algumas formas, para estar valorizando até a sua marca. Então, o mercado ambiental, atualmente, é uma frente aí que possibilita a atuação do profissional em várias áreas, tá? É uma área muito dinâmica e tem possibilidade para todos os perfis. Acho que o desafio maior é você tentar buscar o perfil que, assim, a atividade que se encaixa melhor no seu perfil. E tentar entender qual é, né, quais são o que faz cada profissional em cada área para você ver mais ou menos ter a noção ali. E é isso mais ou menos que eu quero tentar propor aqui para vocês e explicar. Então, bom, a gente tem algumas formas aí também de buscar informação, né? Como que a gente entende o que faz cada profissional, como que é isso. Bom, acho que o meio mais interessante é vocês conversarem com pessoas que já trabalham na área, né? Que vocês almejam aí um dia estar trabalhando. Então, troque ideia, pergunte. Hoje está muito fácil, né, o contato com as pessoas, através das redes sociais, mesmo que vocês nunca conversaram com elas. Eu recebo muita pergunta, tanto lá no Instagram, até no LinkedIn, de pessoas perguntando, como é que é isso, como é que é aquilo. E, assim, eu vejo que os profissionais realmente estão trabalhando na área, buscam, né, responder. Então, vocês têm acesso, podem perguntar para essas pessoas como é que é a rotina, tá? O que elas fazem, o que elas acham, e aí vocês vão utilizando isso para ter a sua própria informação de como é que é. Outra coisa também, vocês podem procurar estudos que já foram desenvolvidos para a área. Então, por exemplo, estudos de impacto ambiental, a gente tem diversos aí, eles são abertos ao público, né? Então, vocês podem entrar, consultar, ver como é que foi, qual a equipe que fez esses estudos, se vocês acham que se dariam bem fazendo, tentam entender como é que é esse modelo através desses estudos. E um outro também é a feira de profissões, né, simpósio que a gente está fazendo aqui, vocês participando aí, estão tentando ver como é que é a área, tentar entender. Então, acho que ganha muito, né, hoje em dia a gente tem aí comunidades, redes sociais, muita gente postando conteúdo também sobre a área ambiental. Eu já vi várias pessoas que mostram o dia a dia na área, técnicos em meio ambiente, pessoal da área, e eu achei muito bacana, acho que realmente dá para entender, ter uma base de como que é o mercado aí através dessas redes sociais, acho que ajuda bastante. Bom, e aí falando específico um pouquinho do engenheiro ambiental, né, a gente tem uma resolução do CONFEA que trata sobre esse tema, né, então o que o engenheiro ambiental ele tem a atribuição de fazer aí no mercado de trabalho?
Então, aí tem diversas atividades, né, que são listadas, mas eu acho que são muito genéricas, né, a gente não consegue entender muito na prática o que é essas atividades que são linkadas ali. Então, a gente vai ver e tentar entender o que é, né, como que o profissional ali, o engenheiro ambiental, pode atuar na prática, o que ele faz no dia a dia. Então, de modo geral, né, o profissional, o engenheiro ambiental, ele pode estar atuando em indústrias, pode estar atuando em consultorias ambientais, órgãos ambientais, e é um mercado muito amplo. Até mesmo indústrias, consultorias ambientais, tem diversos tipos de trabalho que você pode estar executando. Tem perfil para todos os gostos. Na indústria, são assim, mais profissionais que apoiam, né, esse sistema de gestão que tem na indústria, que eles coletam e analisam dados ali dos aspectos ambientais da empresa. Então, muitos os profissionais, né, de meio ambiente, quando inseridos na indústria, eles fazem lá parte do time de saúde, segurança e meio ambiente, né, que eles estão ali totalmente relacionados. Então, meio ambiente, também o controle ocupacional, que é dos profissionais que estão ali na empresa, vocês vão fazer parte desse time e vão estar interagindo com eles. Na área de consultoria, tem, assim, diversos trabalhos, vocês viram lá naquele slide, então tem uma dinâmica muito grande. E são vários profissionais que estão ali em conjunto, então, ao longo da minha carreira, eu trabalhei com vários profissionais, por exemplo, geólogos, geógrafos, biólogos. Então, a gente está em conversa com todos esses profissionais, tá? Em busca ali de solucionar algum problema que foi posto, né? Às vezes pode ser um estudo ambiental, pode ser um licenciamento, pode ser um outro estudo, uma assessoria, enfim. A gente vai estar trocando ideias, informações para resolver esse tipo de problema. E aí é uma rotina muito mais dinâmica, né? Eu vejo, tem muito mais viagem relacionada, tem trabalho de campo, então às vezes você vai estar em um projeto, você vai para um cliente e aí tem que viajar, vocês não vão ter muita rotina, tá? Então, quem gosta mais dessa pegada mais dinâmica, acho que vai se dar bem, vai conhecer muita coisa, né? Vai viajar bastante, não vai ter muita rotina, então dá para conciliar. Bom, não sei se vocês têm alguma dúvida, senão eu já vou seguindo para indústrias. Tudo bem? Por enquanto, nenhuma dúvida, se não. Beleza. Não deixe de perguntar aí, tá, pessoal? É importante que vocês interajam aqui. Bom, então falando um pouquinho aí de gerenciamento ambiental em indústria, né? O que faz o engenheiro ambiental ali dentro da indústria? Uma indústria, ela tem que ter o controle e monitorar os seus aspectos ambientais, tá? Então é importante que vocês entendam quais são esses aspectos que ocorrem ali na indústria, né? Quais são o aspecto ambiental, é a forma que a empresa pode interagir ali, impactar o meio ambiente. Então, vocês vão estar atuando lá, vocês vão ter que ter essa noção e ali auxiliar, né? Tanto a manutenção do sistema de gestão, como, por exemplo, avaliar indicadores, o desempenho ambiental da empresa, tá propondo ações ali para a melhoria desses indicadores, tá? E também olhar, né, esses aspectos ambientais para propor métodos mais sustentáveis. Então, vocês vão estar lá dentro da indústria se perguntando, poxa, será que tem alguma forma de reduzir, reutilizar os meus resíduos sólidos? Será que eu posso utilizar uma outra matéria-prima? Será que o meu produto final ali também não pode ter uma outra abordagem que não gere tanto resíduo no final? E os meus trabalhadores aqui dentro da indústria, será que tem como eu conscientizar eles melhores de temas ambientais? Então, para eles separarem os resíduos de forma a atender a coleta seletiva, ou até mesmo algum tema ambiental que possa estar relacionado a uma educação ambiental para eles, e de forma de conscientizar eles, a família, os outros colaboradores. Então, tudo isso vocês vão estar olhando ali dentro da indústria. E também uma outra forma, um outro olhar que vocês têm que ter, é entender se a empresa está seguindo todos os requisitos legais ali para sua atividade. Então, uma indústria, por exemplo, ela tem que ter o licenciamento ambiental em dia. O licenciamento ambiental ele tem várias condicionantes que a empresa tem que seguir. Então, vocês vão ter que estar tentando, poxa, será que a empresa está cumprindo tudo isso?
será que tem alguma legislação aqui que eu tá escapando e eu preciso entender para fazer esse atendimento? Então, isso é importante. E com relação aos resíduos sólidos, a empresa gera resíduos. Então, eu preciso propor uma forma de tentar reduzir os meus resíduos sólidos, né? Propor formas de reuso dentro da empresa. Se não for possível, alguma forma de reciclar esses resíduos. De forma geral, vocês vão ter que atender ali essa boa prática ambiental de resíduos sólidos em toda a cadeia, né? Desde a chegada da matéria-prima até o produto final ali que está sendo gerado pela indústria, pelo pós-consumo dela também não está gerando resíduo em demasia, né? Hoje a gente tem vários produtos aí com quantidades excessivas de embalagem, né? Que no pós-consumo geram muito resíduos. Então, vocês vão estar olhando todos esses aspectos aí. Tratamento de efluentes também. Alguns processos industriais, eles geram efluentes. E esses efluentes, eles têm que ser tratados e monitorados para atender as legislações. Então, vocês vão precisar entender qual a melhor forma de estar fazendo esse tratamento de efluentes, se esse sistema de tratamento está atendendo à legislação, tá? Se ele é um sistema adequado para estar fazendo esse atendimento. E ali, meus efluentes que estão sendo lançados, eles estão sendo lançados adequadamente? Né? Será que eu preciso propor alguma outra forma de tratamento, ou até mesmo algum processo que não está sendo adequado e está gerando muito efluente com alguma carga que o meu sistema de tratamento não está conseguindo tratar? Então, vejam aí, né, alguns tópicos, desafios que quem vai estar na indústria vai estar passando. E vocês ali dentro, inseridos, vocês vão estar dentro de um time, né, então, um profissional dentro da indústria está interagindo com outros times, né, projetos, a área de segurança, a área de qualidade. Então, vocês vão estar conciliando, né? Vocês vão puxar a bandeira, a sardinha para o seu lado, enquanto o outro puxa a sardinha para o lado dele, e aí vai ser aquela, aquela conversa para tentar alinhar os interesses e sair com a melhor solução ali possível para todos os casos, tá? Então, aí só para ficar mais representativo, né? Imagine vocês aí inserindo dentro de uma indústria, dentro de um time de meio ambiente, formado também por outros profissionais que estão ali com a parte de qualidade, a parte de segurança do trabalho, e vocês interagindo na rotina, ali no dia a dia, para estar cumprindo, né, todos os aspectos aí da indústria. Então, resíduos sólidos, ali embaixo uma foto de uma estação de tratamento de efluentes de uma indústria, controle de qualidade da empresa, muitas vezes a empresa também tem que fazer análises químicas dentro da própria empresa, para, por exemplo, verificar se está atendendo a legislação de efluentes, emissões atmosféricas, enfim. Então, vejam que vocês vão estar atuando nessas áreas. E um tema que tem bastante, né, que a gente olha e está interligado em todos os aspectos, e que vocês com certeza já viu, é sobre o ciclo PDCA. E ele é muito importante ali na indústria, é o que gera ali os processos, né, então é importante vocês entenderem ele, que esse ciclo ele está relacionado não só ao sistema de gestão ambiental, mas em como você se relaciona ali dentro da empresa. Então, por exemplo, quando a gente quer tirar boas notas, todo mundo, acho que vocês querem tirar boas notas, vocês têm uma política aí, vamos tirar boas notas. Então, como é que eu faço para tirar essas boas notas, né? Atender essa política, que seria como uma política ambiental da empresa. A empresa tem uma política lá, vocês têm que seguir. Então, como é que é essa política? Bom, tem lá os seus aspectos. Nessa política aqui que a gente está tratando, a gente quer tirar boas notas. Então, eu vou ter que me planejar para isso, né? Para tirar boas notas, o que eu tenho que fazer? Tenho que prestar atenção na aula, tenho que fazer as listas de exercício, tenho que estudar um pouquinho mais, estudar um pouquinho por dia. Então, eu vou definir lá o meu planejamento, né, para atender essa política. E aí, depois eu vou executar. Então, vou lá, vou resolver as listas de exercícios, vou participar da aula, não vou faltar, todas os meus planejamentos eu vou estar executando ali. E aí, depois eu vou, né, checar para ver se eu estou realmente atendendo essa política. Então, vai sair lá as notas, eu vou olhar, poxa, tirei só boas notas, ou não consegui alguns tirar boa nota. Então, o que será que saiu de errado aqui? Eu vou estar olhando ali, entendendo
para depois eu propor uma ação. Então, eu vou agir no final, eu não prestei muita atenção nessa aula aqui, nessa matéria, e aí acabei não tirando boa nota. Então, na próxima vez eu vou tentar melhorar nisso, para ver depois, né, rodar o ciclo de novo, e tentar tirar uma boa nota no final. Então, o ciclo PDCA na empresa funciona mais ou menos dessa forma, né? A empresa tem uma política ambiental, tem diversos aspectos ali que tem que estar sendo atendidos. Para isso, tem todo o planejamento, tem as ações que têm que ser executadas, tem a rotina também de checagem, por exemplo, esses indicadores ambientais que a gente falou, que monitoram, né, todos esses aspectos da empresa. E aí, se alguma coisa ali no meio não sair certa, o meu efluente saiu errado aquele dia, poxa, eu vou ter que propor alguma coisa, alguma ação para isso, para que isso não ocorra de novo. Então, vocês vão estar vivenciando isso daí, esse ciclo aí dentro da empresa, tá bom? E aí, se vocês quiserem entender também um pouquinho mais, tem um vídeo lá no canal que fala sobre isso, tá? Sobre o sistema de gestão ambiental. Acessem lá se vocês tiverem interesse, né, seguir nessa área, eu acho que é importante. Bom, e agora, alguma dúvida, pessoal, aí na parte de indústria? Alguém estagia, já fez estágio em alguma indústria, quer comentar alguma coisa? Acho que por enquanto nenhuma dúvida. Tá bom. Bom, vou entrar então em consultoria ambiental. Consultoria ambiental é onde eu tenho minha vivência, né? Onde eu trabalhei a minha carreira profissional. Então, vou falar um pouquinho de cada item. Não sei se então vocês não fizeram pergunta porque vocês querem, gostaram mais de consultoria ambiental e querem seguir aí, tem mais dúvidas nessa área. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns trabalhos que a gente pode estar desenvolvendo em uma consultoria ambiental, tá bom? Licenciamento ambiental, auditorias ambientais, a gente pode estar elaborando aí estudos ambientais, isso tem uma gama muito grande de estudos ambientais que a gente pode estar desenvolvendo, tá? E a gente pode também trabalhar com áreas contaminadas, a gente pode ir para campo, coletar amostras, enfim, assim, tem uma gama muito grande. Então, vamos abordar, falar um pouquinho de cada um, para vocês sentirem aí como que é estar trabalhando nessas áreas, tá? Licenciamento ambiental, muitas vezes, muitos desses aspectos também estão relacionados com a indústria, né? É que, por exemplo, licenciamento ambiental na indústria, às vezes o próprio pessoal ali de meio ambiente está fazendo um licenciamento ambiental mais simples, renovando uma licença de operação, mas em questões mais complexas, né, por exemplo, uma instalação de uma nova empresa, a empresa vai se expandir, vai ampliar. Então, normalmente o pessoal de meio ambiente não consegue fazer tudo isso daí, né? Ele tem outras coisas ali para estar cuidando, então ele contrata, por exemplo, uma consultoria ambiental e aí a gente vai fazer esse licenciamento para ele. Então, a gente vai entender todo como que é o processo dele, quais são os impactos, qual é a legislação aplicável para aquele cliente, para a gente estar conseguindo fazer esse licenciamento ambiental dele. Tá? Então, vocês como consultoria ambiental, consultores, vão estar ali falando, né, com seus clientes, com essas empresas, trocando informações com o pessoal de meio ambiente. E eu acho que isso é muito legal também, porque tem uma dinâmica, muita interação com profissionais de diversas áreas, né, profissionais que trabalham em indústrias, em órgãos ambientais, e vocês vão estar fazendo todo esse intermédio aí de informações, tá, que precisa fazer para você lá no final conseguir fazer esse licenciamento ambiental, por exemplo. Bom, então falando aí só de forma geral, o que é o licenciamento ambiental, né? O licenciamento, ele nada mais é do que uma ferramenta do poder público para que as atividades que possam causar algum impacto ambiental sejam realizadas, mas sejam realizadas de forma ambientalmente adequada, para que esses impactos, né, não prejudiquem o meio ambiente. Então, é como se eu falasse, ó, você pode executar essa atividade, desde que você siga tais coisas. E essas coisas aí é que vão ser estipuladas no licenciamento ambiental, através de condicionante, através das entregas de estudos. Então, é assim, de maneira geral, que funciona o licenciamento ambiental. E o licenciamento ambiental, ele veio lá da Política Nacional de Meio Ambiente, né, que é a lei maior que a gente tem, onde ele fala lá que a construção, instalação, ampliação
em funcionamento, né, de estabelecimentos e atividades que utilizam recursos ambientais ou que possam gerar, né, alguma poluição, algum impacto ambiental, eles dependerão desse prévio licenciamento ambiental. Então, vejo que o licenciamento ambiental é uma ferramenta de prevenção, ali tirando o direito ambiental, é uma forma de prevenir que impactos ambientais ocorram. Então, como que eu evito, né, que impactos ambientais ocorram? Através de estudos ambientais, né, de avaliação desses aspectos de impactos ambientais, né, pela empresa, gerando esses estudos ambientais, que aí vão ser entregues para os órgãos ambientais, que aí vão estar avaliando, né, verificando todas essas questões que foram levantadas, aí se ele estiver de acordo, ele fala, beleza, concordo com esses estudos, com esses impactos que foram levantados e com essas medidas de controle que vão ser adotadas pelo empreendimento. Tá? Então, todo esse processo de levantamento e aspecto e a proposição de medidas de controle vão ser feitas pelo pessoal que está trabalhando ali nos estudos ambientais, né, nos consultores que estão trabalhando para essas empresas. E o licenciamento ambiental, ele é dividido em 3 partes, né, um processo tripartite, onde eu tenho a licença prévia. O que é a licença prévia? Né? Ela viabiliza a localidade de empreendimento, a sua localização, a sua tecnologia sendo empregada. Então, por exemplo, a gente vai tentar licenciar uma empresa. A empresa, sei lá, fabrica peças automotivas. E aí ela vai tentar se instalar lá no local do município, em um município lá X. E, bom, mas aquele município ali é tudo residencial, só tem casa ali. Aí você propõe fazer a instalação desse empreendimento, o município ali tem um zoneamento, ele não permite que tenha essa indústria nesse zoneamento que ele definiu ali. Então, esse empreendimento, naquele local, para essa atividade, não é permitido. Então, ele pode até se instalar em um outro local, né, mais afastado da região, né, por conta de índice de ruído, poluição. Então, isso é tudo analisado dentro da licença prévia, tá? Antes de você atestar se aquele empreendimento vai poder se instalar lá, você tem que fazer todo esse levantamento. Já na licença de instalação, ele vai autorizar a instalação do empreendimento, quer dizer, se a licença prévia está ok, né, todo aquele projeto que foi elaborado está de acordo com o município, com a legislação, com a tecnologia, e atendendo essas condicionantes, aí a gente vai propor a forma de instalação desse empreendimento. Então, o que vai ter que ser feito, né, durante essa etapa de instalação do empreendimento, para que ele também não acabe causando nenhum impacto ambiental. Então, a gente vai propor ali planos, programas, controles de forma geral, para quando o empreendimento for se instalar. E, bom, aí saindo a licença de instalação, a gente tem a licença de operação. A licença de operação, de fato, permite, você pode fazer a operação do seu empreendimento, tá? Desde que você também siga essas condicionantes ao longo da sua operação. Então, não é que também tem a licença de operação que pode fazer do jeito que quiser, não. Tem várias condicionantes ali do licenciamento que a empresa vai estar seguindo ao longo da sua operação. Se ela não seguir, ela pode perder a licença também. Ela pode ter até sua atividade embargada ali, não poder mais produzir. Então, para todos esses tipos de licença, tem estudos, né, levantamentos que têm que ser realizados. Dependendo do tipo de atividade da empresa, do porte da empresa, os estudos podem ser mais simples ou mais complexos, tá? Então, a gente aí envolvido no processo de licenciamento, a gente vai estar coletando essas informações, verificando essas necessidades de atendimento, né, com os aspectos ambientais relacionados, com as exigências, com as leis ambientais, e aí a gente vai estar dialogando tanto com o empreendedor, que a gente falou, essa forma para você conseguir ter o licenciamento, você vai ter que fazer todas essas ações, você vai ter que monitorar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Então, vocês vão estar em constante diálogo ali com esse empreendimento para estar propondo essas ações, tá? E depois disso, né, desse projeto, vocês vão entregar ali para o órgão ambiental. Então, também vai ter essa interface depois de estar conversando com esse órgão ambiental, de estar explicando, de estar mostrando, né, o órgão ambiental também a gente faz reuniões com os órgãos ambientais, explicam, às vezes eles pedem informações adicionais para entender melhor algum aspecto, aí a gente elabora, entrega. Então, no final de tudo isso, né, de toda essa conversa, a gente vai estar, o órgão ambiental, depois da sua análise, ele vai estar emitindo a licença ambiental, né, de acordo com essas informações que a gente levantou e entregou para ele. E aí ele vai propor as ações
que o empreendimento precisa cumprir ali durante sua operação. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver uma licença de operação da CETESB, tá? Essa daqui é a companhia aí de fiscalização, controle ambiental do estado de São Paulo. Essa daqui também eu trouxe uma licença de operação. Uma parte dela, né, então vejam, a licença de operação ela vai ter um número, ela vai ter um vencimento, então ela vai ter uma data, normalmente de 4 anos, né, depende da atividade, mas 4 anos ali para aquele empreendimento estar operando, de acordo com essas características. Então, essa própria licença ambiental vai estipular essas condicionantes do licenciamento ambiental, tá? E aí é onde o pessoal da indústria vai ter que estar olhando ali dentro da empresa para ver se está atendendo ou não essas condicionantes. E uma dica aqui, se vocês quiserem consultar essas licenças, e essas licenças são públicas, tá? Vocês podem ir nesse portal da CETESB, lá, pode digitar no Google lá, CETESB Consulta Licenciamento, que vocês vão cair nesse portal aí que está na tela. E aí, através de uma dessas informações, por exemplo, o endereço, né, que é o mais fácil, eu quero saber como que é o licenciamento ambiental da empresa ali perto da minha casa, eu tenho uma indústria que eu conheço, queria saber como é que é o licenciamento dela. Vai lá, pega o endereço no Google Maps mesmo, joga ali uma parte e tenta buscar o licenciamento dela. Aí vocês vão ter todo o histórico de licenciamento dessa empresa. Aí vocês vão poder acessar lá, licença prévia, licença de instalação, se for requerido, lógico, né? E licença de operação dessa empresa. Aí vocês baixam, olham lá como é que tá, a empresa está licenciada, tem essas condicionantes aqui, aí vocês vão ver, né? Tentar olhar lá a condicionante, o que será que é isso que a empresa tem que atender? Dispor adequadamente os resíduos sólidos gerados na empresa, de forma a não causar impacto ambiental. Ou que os ruídos estejam de acordo com a norma NBR 151, para não causar incômodos à vizinhança. Vocês vão ver uma série de condicionantes ambientais para essa empresa, tá? Então, olhem lá, consultem para vocês verem como é que é, principalmente quem quer trabalhar nessa área de licenciamento. Acho que é o primeiro passo aí para vocês estarem entendendo como é que funciona. E também lá no canal tem alguns vídeos sobre licenciamento ambiental, teve um que a gente fez até um guia, aí então, tem muita coisa, tem muita informação estruturada, né, de como que funciona o licenciamento ambiental, como se fosse um guia, assim, para a gente entender de forma macro, como é que eu vou fazer um licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele é como se fosse uma conversa aí entre várias partes interessadas. Às vezes, por exemplo, eu vou fazer um licenciamento na CETESB, mas não é só no âmbito da CETESB que eu vou ficar, por exemplo. Se uma empresa, por exemplo, for captar água subterrânea, né, vai ter um poço de captação, um exemplo, para o processo produtivo utilizar água. Então, eu vou ter que recorrer ao DAE, que é um outro órgão, para estar fazendo essa outorga, né, desse recurso hídrico que a empresa vai estar fazendo a utilização. Então, tudo isso a gente vai entender dentro do licenciamento ambiental para estar autorizando, né, a empresa estar operando. E, assim, não só o DAE, mas tem muitos outros órgãos, né, que precisam ser consultados ao longo do licenciamento ambiental para você estar conseguindo autorizar o funcionamento da empresa. E agora, falando um pouquinho dos... Desculpa te interromper, mas é que a gente tem uma dúvida aqui sobre essa parte do licenciamento. Legal. O Matheus perguntou, na sua opinião, qual a melhor técnica para prospectar os serviços de licenciamento ambiental? Legal. Bom, boa pergunta. Tem várias formas, assim, de você prospectar licenças ambientais. Talvez uma das formas, não sei se é tão fácil, eu nunca fiz dessa forma, mas, por exemplo, se você usar o portal da CETESB e olhar as empresas, os licenciamentos ambientais das empresas, lembre-se que as empresas têm que renovar a licença de operação, né? E principalmente elas têm que solicitar a renovação de licença de operação 120 dias antes da licença vencer. Então, as empresas normalmente demandam esse tipo de trabalho para consultorias. Então, quando a empresa vai fazer a renovação da sua licença, ela vai lá, chama um consultor, uma consultoria para fazer, eu preciso renovar essa licença, você consegue fazer para mim? E aí a gente vai lá, levanta todas as informações que precisa para fazer esse licenciamento e faz um orçamento, né? Manda para a empresa, para a indústria, enfim. E a empresa, não, beleza, estou de acordo com o seu orçamento, pode executar. Aí você vai
começar a pegar as informações ali da empresa, para montar esse processo, né, dentro da CETESB, para entregar para ela e fazer a renovação da licença. Uma outra forma que você tem é você mostrar, né, que você faz esse tipo de serviço. Então, a gente tem acesso lá, por exemplo, às redes sociais, LinkedIn, um exemplo, né, e lá tem os profissionais que estão trabalhando nas indústrias, né, então você pode expor seu serviço, falar, ó, eu trabalho com licenciamento ambiental, faço renovações, se sua empresa precisar de uma renovação, enfim, estou à disposição. Então, as redes sociais, né, ou você, de forma, assim, divulgação mesmo para todos, né, falar que faz esse tipo de trabalho, e ao pessoal passar ele, não estou precisando desse serviço, vai lá e faz, né, o contato com você e fala, ó, precisa disso, disso. É uma forma aí de você estar fazendo, tá? E, bom, dentro da CETESB, é legal que está muito assim, passo a passo, sabe, de como fazer o licenciamento. Licenciamentos mais simples, por exemplo, indústrias, normalmente, de potencial poluidor mais baixo, tem todo o passo a passo lá na CETESB. Ou até mesmo esses guias que a gente fez, dê uma olhada lá como é que é isso, que vocês conseguem fazer, mesmo que assim vocês não tenham tanta experiência no processo, mas ao longo, quando vocês forem executando esse processo de licenciamento, vocês vão pegando o jeito de como é que faz, né? Vocês vão entendendo toda a estrutura, como é que funciona, então vocês vão conseguindo elaborar os processos. Eu vejo que muita gente quer entrar nova, né, no mercado, quer entrar em licenciamento, mas tem muitas dúvidas, às vezes receio mesmo de estar trabalhando, né? Se vai conseguir ou não trabalhar nessa área. Então veja como é que esses procedimentos, imagine que vocês vão fazer uma renovação de uma licença, entre lá no site da CETESB, procurem lá, tem alguns termos de referência, né, de toda a documentação que você vai ter que entregar, e aí você tem uma noção de como é que isso funciona. Alguma dúvida? O Matheus quer saber também se você começou na consultoria direto com o CNPJ ou se você trabalhou como autônomo no começo. Então, quando eu comecei a trabalhar, aí voltando em 2014, eu entrei em uma consultoria ambiental, entrei como estagiário. E aí, no período de estágio, fiz lá 6 meses, um ano, não lembro, de estágio. Depois eu fui efetivado dentro dessa consultoria, e aí foi seguindo, fazendo esses vários estudos. Então, eu fui aprendendo dentro da consultoria ambiental a estar realizando esses estudos, esses trabalhos. Então, eu comecei dessa forma. Depois de um tempo, aí eu saí da empresa, né, da consultoria, e abri a minha própria empresa. Então, mas eu já tinha essa noção, né, esse background aí que eu vivenciei dentro da empresa. Então, se vocês tiverem oportunidade de estar estagiando em alguma consultoria, ou até mesmo alguma indústria, para vocês verem como é legal, é bacana. Mas também nada impede de vocês atuarem de forma autônoma, tá? Como eu falei, não tenham receio de estar fazendo os estudos ambientais, tá? O licenciamento ambiental. Algumas outras universidades eu já vi também que o pessoal criou lá um centro acadêmico, né? E a empresa júnior de gestão ali, e fazia alguns processos de licenciamento ambiental e às vezes até consultava, tirava dúvidas, às vezes eu também tentava ajudar para eles fazerem esse processo de licenciamento. Então, às vezes se vocês fizerem um time aí, abrir uma empresa júnior, ou às vezes você com um amigo, um colega, vão fazendo, simulando, né, esse trabalho de licenciamento, vão tentando entender, tente pegar o primeiro cliente, uma empresa mais simples de estar fazendo esse licenciamento, para vocês irem aprendendo, e aí vocês vão subindo os degraus, né, e fazendo licenciamentos depois mais complexos, que envolvam aí estudos ambientais. Beleza, Matheus? Bom, eu vou seguir aqui, depois se vocês tiverem dúvida, pode ir perguntando, pode interromper, tá? Bom, os estudos ambientais, assim, tem diversos tipos de trabalhos, né? Estudos ambientais podem ser também exigidos dentro do licenciamento ambiental. Então, por exemplo, se a empresa, um empreendimento tem uma capacidade de gerar um grande impacto ambiental, a gente precisa fazer um estudo, de um estudo de EIA, né, EIA-RIMA, para estar vendo como é que a gente pode mitigar e prevenir que esses impactos ocorram. Então, esse estudo, né, EIA-RIMA, é um estudo bem complexo, né, e multidisciplinar. Então, ele envolve
o envolvimento de vários profissionais, não só nós, engenheiros ambientais, mas a gente precisa de auxílio de outros profissionais, né, como geólogos, biólogos, enfim, tem uma diversa atuação, mas é muito legal esse estudo que ele concilia várias áreas do conhecimento que a gente aprende na universidade, a gente está abordando dentro de um estudo de impacto ambiental. E, bom, aí só para vocês terem uma noção, né, quais são esses empreendimentos que precisam de um estudo de impacto ambiental? Eles estão listados lá na resolução CONAMA, número 1, tá? Então, ela traz diversos pontos lá de empreendimentos que precisam de EA-RIMA. Então, por exemplo, estradas de rodagem com mais de duas vias, né, de faixa de rolamento, ferrovias, portos, terminais de minério, enfim, vejam que são empreendimentos, né, são grandes empreendimentos que têm um potencial de poluição grande. Então, eles precisam ter todo esse monitoramento através desse estudo de impacto. E aí, só para exemplificar para vocês, tem esse estudo aí do Rodoanel, do trecho norte aqui de São Paulo, que é aqui eu peguei da internet, lá no site da Dersa, né? Ele traz o relatório de impacto ambiental, o RIMA, né? Que é de maneira mais simplificada, a forma de falar, é menos complexo e mais enxuto o relatório. Então, vocês podem entrar no site e estar olhando como é que esse estudo foi desenvolvido, o que precisou para esse estudo ser desenvolvido, né? O que eles olharam ali, quais profissionais que atuaram na elaboração desse estudo. Então, é muito legal de estar olhando esses estudos de impacto ambiental. Eu trouxe uma das figuras aqui, que mostra aí as zonas de impacto, né, diretamente ali a zona de a ADA e a AIDA, né, a zona de impacto direto e a de influência direta. Então vejam que o Rodoanel no trecho norte, ali representado em vermelho, onde que ele vai passar nesse traçado, tem várias interfaces ali. Então a gente tem zonas de restrição ambiental, por exemplo, ali a gente tem o Parque da Cantareira, a gente tem faixas de APP, porque tem recursos hídricos passando ali, né, tem nascentes, isso só dentro da faixa onde vai passar o Rodoanel, né, diretamente afetado. Já a parte que a gente tem que prever ali um raio de influência sobre essa faixa de rolagem, a gente tem outros aspectos. Então, a gente tem populações ali próximas dessa faixa de rolagem, a gente tem até, por exemplo, ali tem um aeroporto, né, que está próximo, a gente tem mais faixas de vegetação, a gente tem zonas de restrição, às vezes a gente tem declividade mais alta, enfim, a gente tem várias interfaces, e dentro desse estudo, imagina que a gente precisa olhar quais são as influências desse empreendimento dentro desses aspectos ambientais e aspectos sociais. Então, eu vou estar fazendo esse levantamento e propondo formas de medidas de controle. Então, imagine, a gente precisa lá, por exemplo, ir para campo, olhar a vegetação que está ali próxima, né? Um biólogo vai lá, levanta essa vegetação, levanta a fauna que está ali. Será que essa fauna vai ser afetada, né, por esse traçado desse Rodoanel? E as espécies ali de vegetais, será que não tem nenhuma espécie em extinção? O que eu preciso fazer? Então, depois desse olhar, a gente vai propor, se for aceitáveis, né, esses impactos, a gente vai propor formas de compensação. Então, eu vou precisar destinar uma área para recompor a vegetação pela supressão que eu estou fazendo ali dessa faixa. Então, tem que propor essa forma de compensação. E para os animais, né? Será que eu tenho alguma espécie que vai ser muito afetada e eu preciso entender como é que é o ciclo delas para ver se eu posso realmente executar ou tenho que propor alguma coisa, um acesso de passagem para essas espécies? Enfim, e ali a população também que vai ser afetada, né, por ruído, como é que eu posso mitigar isso, quais são as formas. Então, um engenheiro ambiental, ele vai estar inserido dentro desse âmbito, né, de vários estudos que são independentes para juntar e formar esse estudo de impacto ambiental. E aí, propor, né, e aí essa figura mostra aí quais são as áreas que são afetadas, e depois propor essas formas de mitigação, tá? Então, vejam que só esse mapa aqui, quantas informações eles nos trazem, né, e todas essas informações que precisaram ser levantadas. Ali em magenta, rosa, a gente consegue ver as áreas
que tem recursos hídricos passando, né, algumas nascentes, as faixas de APP, a gente tem as áreas, unidades de conservação, né, do Parque Estadual da Cantareira, enfim. A gente tem várias faces ali que a gente vai estar entendendo com toda essa equipe para elaborar esse estudo de impacto ambiental. Não é um único profissional, tá? E fora o EIA-RIMA, a gente tem outros estudos também que são solicitados durante o licenciamento ambiental e alguns estudos mais simples, né? Depende desse tipo de potencial de impacto do empreendimento. Então, por exemplo, eu tenho o relatório ambiental simplificado, que é o RAS, que são mais utilizados, né, para empreendimentos elétricos, né, que utilizam, por exemplo, o barramento de recursos hídricos, então eu preciso olhar quais são os aspectos, impactos ambientais relacionados. Eu tenho o estudo ambiental simplificado, que é para empreendimentos, né, licenciamento de atividade de empreendimentos com impacto ambiental não muito significativo. E assim, tem outros estudos, não somente esses, né, que podem estar sendo solicitados ao longo ali do processo de licenciamento. Então, o órgão ambiental tem essa prerrogativa. A gente faz o licenciamento, mas eu queria entender se essa operação sua vai estar de acordo com os limites ali de ruídos para a vizinhança. Então, ele pode pedir, por exemplo, estudo de avaliação de ruído. E aí a gente vai propor lá na licença de instalação, na licença depois de operação nessa atividade, para ver se ela está de acordo ali com o que foi exigido pelo órgão, tá? Então, os estudos, né, os estudos de impacto ambiental, eles estão relacionados ali mais com uma forma de prevenção e avaliação desse fase inicial desse projeto, né, de instalação. E nada impede de outros programas, projetos e estudos estarem sendo solicitados ao longo desse processo de licenciamento. E para esses estudos, a gente sempre precisa ter um responsável técnico, né, que a gente emite a chamada ART, né, que é pelo Conselho de Classe. Então, se for o CREA, né, por exemplo, o engenheiro ambiental vai estar emitindo esse daí como responsável técnico por essas informações, né, por esses estudos e essas conclusões e recomendações que foram prestadas ali no estudo ambiental. Mas tem outros também, outros profissionais, né, outros conselhos de classe, como, por exemplo, CRQ, CRBio, enfim, tem vários outros aí. E o profissional, né, a gente aí inserido nessa atividade de estar fazendo os estudos ambientais, a gente vai estar muito ali envolvido com coleta de informações, né, dados primários que a gente fala, a gente vai estar indo para campo, avaliando essas informações, coletando dados com população, coletando dados ali em visita e inspeção de reconhecimento de campo, a gente vai levantar dados também por outras fontes, como, por exemplo, as provenientes já em órgãos públicos, a gente vai precisar elaborar mapa, mostrando, né, essas interações, esses aspectos ambientais, enfim, entre outros. Então, assim, é uma área com muita diversidade de atuação. Eu não sei se vocês também tiveram a oportunidade de já olhar algum estudo, ou na universidade está participando de alguma coisa nesse sentido, que vocês tiveram essa experiência aí de estar vendo como é que funciona, né, esse estudo de estudos ambientais para o licenciamento. Mas, assim, tem diversas formas de atuação aí o profissional está inserido, tá? Pode ser até um profissional de escritório que fica olhando, interpretando esses dados que foram coletados em campo, ou até mesmo um profissional que vai para campo realmente coletar essas informações. Antes de entrar, tem alguma dúvida aí, pessoal? Estudos ambientais, vocês já fizeram algum? Participaram? Tem curiosidade sobre os estudos ambientais? Tem uma empresa júnior no nosso curso, chama Geoambiental Júnior. E a gente já fez estudo ambiental aqui em Ah, que Prudente legal. para um advogado que ele precisava fazer um estudo ambiental perto de um dama, porque o dama não legal. fez a rua de um dos lados e aí ia ficar pro proprietário vizinho fazer e ele não queria. E a justificativa que o dama deu para não fazer essa rua era que ia causar impacto ambiental. Então, o advogado queria que Entendi. fizesse um estudo ambiental para ver se realmente ia causar o Causar ou impacto que o não. dama estava falando. Causar ou não.
E aí vocês foram para campo, olharam lá, como é que Sim, pensaram? Como é que sim, funcionou? mas a gente fez um estudo de, assim, como era acho que 10 anos atrás, um estudo por Hum, foto aérea, por imagem de foto aérea. satélite. E aí a gente É, foi analisando como que estava antes de existir o Dama e o que que aconteceu no espaço depois da construção do Dama. Porque a construção do Dama causou um impacto ambiental muito grande. Então, a rua que eles não fizeram não ia uhum, comprometer mais do que eles já tinham comprometido só com o Dama. só com os anos. É, você citou, né, a avaliação de fotos aéreas. É um meio Uhum. muito bom da gente avaliar todos esses aspectos, né? Então, ver como é que era no passado, né? Aí a gente pode utilizar, por exemplo, o Google Earth, né, que tem essa função, essa ferramenta que a gente consegue olhar. Tem algumas limitações, né? Por exemplo, acho que está disponível desde o ano de 2000. Mas a gente pode acessar fotos históricas, né? Tem empresas que fornecem fotos mais antigas que a gente compra e faz toda essa avaliação temporal, né? Para ver como é que era e aí depois com o empreendimento ou esse dano ambiental, como é que foi isso, né, essa evolução. E até em outros estudos a gente utiliza isso, por exemplo, em áreas contaminadas, para a gente ver se tem alguma feição ali que possa indicar uma contaminação, a gente usa essas fotos aéreas históricas para estar fazendo essa avaliação. Então, e é muito legal, né, eu acho, é bacana avaliar esse tipo de coisa. Sim, Mas foi legal que vocês muito tiveram, feliz. é, mas legal que vocês tiveram. Você gostou de estar participando desse estudo? Muito, eu aprendi muito. Só que se eu tivesse feito a matéria de estudo de impacto ambiental antes, ia ter sido muito mais fácil. Foi um pouco Sim, difícil pra gente sem ter feito. Mas a professora entendi. ajudou muito, a Tiveram que aprender, Renata. né? Uhum. Bacana, bacana. Então, mas eu acho que é exatamente isso, porque às vezes quando a gente vai também fazer algum estudo, a gente precisa de outros profissionais que têm maior conhecimento naquele caso em específico, né? Então, a gente às vezes consulta outros profissionais para dar embasamento para a gente, né? Uma consultoria técnica, para a gente entender aquele problema e ali propor as ações. Então, ao longo da carreira de vocês, acho que vocês vão estar vivenciando muito isso, tá? Não necessariamente a gente conhece sobre tudo. Por exemplo, estudos de impacto ambiental, a gente precisa de outros conhecimentos. Eu, por exemplo, não entendo nada de levantamento de vegetação, um exemplo. Não conheço as espécies, né? Não foi a minha vivência profissional. E tem biólogos, né, que atuam nessa área, botânicos, que conhecem, né? Então, às vezes a gente precisa conhecer, precisa dessa assessoria técnica, desse profissional que conhece sobre essa área, fazer esse levantamento, indicar para a gente, né, esses dados, e aí sim, a partir desses dados, a gente consegue ali entender o problema e propor essa solução. Então, vocês vão estar vivenciando isso ao longo da carreira, tá? Sim, é uma limitação pra gente na empresa júnior ter só dois cursos, que é engenharia ambiental e geografia. E ainda todo mundo é estudante, então a gente fica muito dependente dos professores e de outros contatos. Então, às vezes tem empresas júniores, né, que, por exemplo, eu já prestei algum suporte ali para tentar ajudar uma empresa júnior de outra universidade em alguns casos. Então, tem muito disso, sabe? Tipo, de consultar profissionais, pedir ajuda, realmente, para a gente entender esse problema. Então, a gente sempre vai ter isso, é importante que vocês tenham contatos, pessoas que estão dispostas ali para ajudar vocês ao longo da carreira, tá? Sim. Tem mais alguma dúvida? Eu vou entrar, então, em auditorias. Acho que por enquanto não. Beleza. Vamos lá, então, sobre auditorias ambientais, né? O que é, então, de modo geral, uma auditoria ambiental? Ela é uma ferramenta de controle ali, a gente vai levantar esses aspectos, vai controlar, vai ver as formas de monitoramento desses aspectos ambientais da empresa. Toda auditoria, ela tem que ser realizada de forma objetiva, então, a gente vai determinar se aquelas atividades que a gente está olhando na auditoria, elas estão em conformidade com os seus critérios.
Então, mais ou menos como é que funciona isso, né? Quando a gente vai ali no supermercado, a gente tem uma lista que são como se fossem os critérios da auditoria. Então, a gente vai no supermercado, vai procurar aqueles produtos. Então, a gente vai olhar lá, o produto aqui está listando nessa lista aqui, esse checklist que eu tenho. Tem que comprar detergente, amaciante. Aí eu vou lá, vou comprar, pegar esses produtos, né, ver se eles estão de acordo. Não, esse amaciante mesmo que eu pedi, data de validade está ok, está atendido. Então, eu vou lá, coleto essas informações e depois volto, né, com a minha cesta ali de compras. Então, entrego para a pessoa que me deu essa lista e vejo lá se está tudo de acordo, né? Se não tiver de acordo, você comprou esse produto, mas não foi o que eu pedi que estava aqui na minha lista, nesse checklist. Então, eu tenho que propor uma forma de ação, né, de estar voltando e resolvendo esse problema. Então, a auditoria é mais ou menos isso. A gente tem os critérios da auditoria, né? Toda auditoria tem vários tipos de auditoria. Cada uma tem seu critério ali para estar sendo atendido. E a gente vai se atentar ali, quando a gente, profissionais, né, que estiver fazendo essa auditoria, vai olhar essa lista, né, esse checklist, para ver se a empresa ali está seguindo todos esses critérios. Se não tiver, a gente vai propor formas, né, ações ali, planos de ação para a empresa estar se adequando. Então, é dessa forma que funciona, de forma geral, né, uma auditoria. E, assim, então, são diversos tipos de auditorias, cada uma tem o seu critério, né, o seu checklist, o que precisa ser atendido nessa auditoria. Então, só para a gente citar algumas, tem, por exemplo, auditorias de acompanhamento. Eu imagine lá que a indústria tem um sistema de gestão implantado, esse sistema de gestão, ele prevê diversos tipos de atividades que têm que estar sendo realizadas, diversos tipos de monitoramento, né, e controles. Então, a gente vai olhar todos esses, né, requisitos, vai estar fazendo auditoria para ver se eles estão sendo seguidos, e ali propor alguma ação, se não tiver em algum ponto, para a empresa depois, né, com essa ação, se adequar. A gente também tem outras auditorias, né, como, por exemplo, a de responsabilidade, o due diligence. Então, o que são essas auditorias? É checar, né, se a empresa, através da atividade que ela desenvolveu, tem algum passivo ambiental. Então, a gente vai levantar os passivos ambientais da empresa. Um exemplo, a empresa tinha uma atividade ali, que no passado usava um produto químico, e ela não tinha um controle muito bom sobre esse produto. Esse produto vazava ali em um determinado ponto e contaminou o solo e água subterrânea. Então, isso causou um passivo ambiental ali. Então, essa auditoria vai ver, vai tentar localizar esses passivos ambientais. Então, tem uma contaminação ali e gerou um passivo ambiental. Não é só esse, né? Por exemplo, a empresa fez uma supressão de vegetação no passado, mas ela não pediu a devida autorização. Ela suprimiu sem autorização. Então, isso é um outro passivo ambiental que a empresa tem, né? A qualquer momento, ela pode ser responsabilizada pela essa supressão, pode levar multas, enfim. Tem umas diversas séries de consequências. Ou até mesmo não atender ao licenciamento ambiental. Tem um requisito lá na licença que a empresa tem que controlar, por exemplo, o controle lá de qualidade do seu efluente. E a empresa não faz nenhum tipo de análise. Ela simplesmente trata lá o efluente e lança num corpo hídrico, mas ela não está olhando como é que é a qualidade depois do tratamento desse efluente. Então, opa, se esse efluente aí não está sendo bem tratado, adequado, e está contaminando o corpo hídrico, é um passivo ambiental da empresa também. Ela pode ser responsabilizada por isso, pode ter multa. Então, a auditoria ambiental de responsabilidade vai olhar esses requisitos. E também a gente tem a mais famosa, que eu acho, né, que é a auditoria ambiental de certificação. Então, quando a empresa quer implantar uma norma de gestão, por exemplo, a ISO 14001, ela vai ter que atender todos os requisitos dessa certificação. Então, lá, a NBR já estabelece para a empresa, ó, você vai ter que seguir isso, vai ter que implantar sua política de qualidade, você vai ter que ter esses controles. Então, a empresa já tem todo, ali nessa norma, todo o conhecimento dos requisitos que ela vai ter que atender. Se ela atender, ela vai conseguir se certificar na ISO 14001, tá? E para ela manter depois a ISO 14001, também ela tem que continuar monitorando, não basta só certificar. Então, ela vai ter toda essa auditoria depois de acompanhamento, ela vai estar sempre monitorando aquele ciclo PDCA que a gente conversou anteriormente. Também, quem quiser olhar um pouquinho mais sobre auditorias, eu fiz um vídeo, tá, explicando no YouTube, da minha experiência também, falando um pouquinho quais são as auditorias, o que a gente olha em cada uma. Mas, assim, também é uma área muito legal, falando um pouquinho da auditoria, que, assim, eu aprendi muito fazendo auditorias ambientais nas empresas, porque
parece ser uma aula, sabe? Eu acho muito legal, porque você vai na empresa, você precisa entender como é que a empresa funciona, né? Então, você vai ter alguém te acompanhando lá da empresa, e você vai estar perguntando, como é que é esse processo, como é que vocês executam, como é que recebe a matéria-prima. Aí o pessoal vai te explicando todo o funcionamento, né, do sistema produtivo da empresa, aí fala, quais são os resíduos gerados, o que vocês atendem, os efluentes, como é que funciona. E aí você vai entendendo todo o processo produtivo, né, da empresa, entender como é que é, globalmente, como é que ela funciona, e aí depois você consegue fazer, executar ali como é que é a sua auditoria. Você sempre precisa entender como é que a empresa funciona, para aí sim você conseguir estar executando a auditoria. E isso você ganha muito, né, porque você tem interação com outros profissionais, aprende como a empresa funciona, acho que aí amplia horizontes. E eu aprendi bastante, realmente, executando as auditorias, porque eu estava em contato com esses outros profissionais, estava em outras empresas, então eu acho muito legal. É uma rotina dinâmica, tá? Porque você viaja bastante, então não tem a rotina, né? Muitas vezes você está pegando um voo, está indo para uma empresa, depois está indo para outra, não tem nenhuma... quem gosta mais de rotina, né, às vezes se dá melhor, por exemplo, em ficar em indústrias, né, que você consegue ter uma rotina mais travada, não que seja também fácil, né, é uma rotina puxada também indústria, mas você tem uma previsibilidade melhor ali de como que é a sua rotina. Já trabalhando nessa área, né, licenciamento e às vezes auditoria, é uma coisa que você não tem rotina e, enfim, às vezes eu deixava uma mala pronta já, só tirava, trocava alguns itens ali e pronto, estava pronto para a próxima, ia, e é isso, viajar bastante. Então, precisa, assim, ter um perfil mais conciliado a esse ponto de ser mais dinâmico, tá? Alguma dúvida também? Alguém quer perguntar alguma coisa? Já viu alguma auditoria na empresa? A Roberta quer saber se você sabe se nesse período de quarentena existem vídeos mostrando a realidade da auditoria. Por conta da pandemia, muitas indústrias, o que pôde, né, dos profissionais, deixar em home office. Então, é um aprendizado para todos, né, alguns clientes também estão passando por isso, a gente está vendo como é que está essa interação, porque tá uma coisa nova, né, ter que cuidar dos aspectos lá, olhar, falar com todo mundo, mas não tem mais aquela interação pessoal, né, todo mundo de home office. E algumas até não conseguiram, na parte produtiva ali o pessoal ainda continua trabalhando, né, com os devidos cuidados. Agora, com a parte de auditorias, assim, se for uma questão de aplicação e avaliação, algumas auditorias que foram realizadas, algumas são mais documentais, tá? Então, a gente solicita as informações, as documentações, as comprovações, os registros de que estão sendo cumpridos, e a gente consegue avaliar, assim, mais de forma remota, tá? Não precisa estar necessariamente indo à empresa, ou às vezes ou alguém tira uma foto e manda, então está sendo feito dessa forma as que são possíveis, né? Outras auditorias realmente exigem a inspeção em campo ali para estar sendo executadas, então essas daí foram mais impactadas, né? Não tem como realizar ainda com o pessoal de quarentena, então foram paralisadas, né? Então, em stand-by aí, acho que quando retomar agora as atividades, aí a gente vai conseguir desenvolver. Tá? Mas algumas realmente aqui foram possíveis, está sendo feito via documental, né, por controle mesmo. Espero ter respondido a dúvida, não sei se foi essa. O Matheus perguntou aqui também, durante a quarentena também, né, como ficou a área de prestação de serviços ambientais, assim, de modo geral. De modo geral, né? Muitos contratos, muitas atividades que a gente precisava realizar foram interrompidas. Até a CETESB, né, o órgão ambiental de São Paulo, né, soltou uma resolução que deixou em stand-by os processos administrativos. Então, a quarentena impactou, né, o mercado de forma geral e também impactou a área de meio ambiente. Então, muitos processos, a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente, áreas contaminadas também, que vocês podem estar trabalhando, foram deixados em stand-by, né? Então, agora com a retomada, a gente está sentindo que eles estão sendo
reiniciados. Mas, assim, a área de meio ambiente, eu acho que isso é importante falar, ela está muito relacionada com esse ciclo de mercado, né? Então, quando a gente tem uma crise de mercado, muitas empresas ainda tentam segurar custo, né? Veem o meio ambiente como um custo, acabam postergando algumas ações que tinham ali de meio ambiente. Então, a área ambiental acaba sofrendo, né, com esse ciclo também de mercado. Então, aí imagine, né, muitas empresas montadoras, empresa automobilística de forma geral, né, com a crise ela sofreu muito, paralisaram as atividades. Então, todas as atividades relacionadas com ela, né, de gestão, qualidade, meio ambiente, também foram paralisadas de alguma forma. Então, a gente sim passa por esses ciclos de mercado também, de meio ambiente, tá bom? E aí vamos falar então um pouquinho de gerenciamento de áreas contaminadas? Vão interagindo aí, pessoal, porque senão também fica muito rápido a apresentação, e aí se vocês não forem falando comigo, aí acaba muito rápido, vocês não têm dúvida, tem que interagir, tá bom? Bom, vamos lá, gerenciamento de áreas contaminadas. Só para vocês entenderem, né, o que é uma área contaminada? Às vezes a gente tem até algum receio de falar uma área que está contaminada, mas na verdade é uma área que tem um passivo ambiental ali decorrente de alguma presença de um contaminante, né, alguma substância ali, né, que a substância que pode alterar a qualidade do meio, traz algum risco à saúde humana, ela esteja ali nesse local. Então, isso está muito em decorrência da atividade que foi desenvolvida ali. Nas regiões metropolitanas, né, no passado, normalmente a gente aqui no estado de São Paulo, né, a gente tinha a consolidação de grandes áreas industriais. E essas áreas, né, ao decorrer do tempo, foram sendo urbanizadas, né, teve uma grande pressão do setor imobiliário e essas indústrias, por devido custo, enfim, elas não conseguiram mais operar nesses locais. E aí acabaram saindo, migrando para regiões, né, fora ainda dos grandes centros urbanos. Só que elas, né, e voltando naquela questão da nossa herança ambiental, ela deixou ali, né, vários passivos ambientais, decorrência da sua atividade industrial. No passado, né, décadas de 50, 60, a gente não tinha esse mesmo conceito ambiental, né, toda essa preocupação. Então, um exemplo na década de 50, 60, era comum as empresas enterrarem seus resíduos. Era até uma prática que, naquela época, era adequada. A gente achava que o solo tinha uma capacidade depurativa que, ao enterrar os resíduos, né, não deixar eles expostos ali para ninguém ter contato, solucionaria esse problema. Só que, né, esses resíduos enterrados ali, com substâncias que causam, né, são nocivas ao meio ambiente e à saúde humana, causaram a contaminação de várias áreas. E, assim, esses compostos são recalcitrantes, eles ficam muito tempo no solo, né? Eles são compostos estranhos ali para o meio. Então, eles ficam ali, né, sem se degradar por muito tempo, e eles trazem riscos, né? Então, o gerenciamento de áreas contaminadas, ele está relacionado com essa nossa herança, e tá, essas grandes ocupações industriais nessas áreas, que aí depois, com a expansão imobiliária, do mercado imobiliário, elas foram sendo deixadas para trás com esses passivos ambientais. E aí o nosso desafio, né, é propor uma reutilização dessa área, né, porque não é uma área que a gente é de interesse do poder público, né, interesse do setor imobiliário também, de estar dando uma ocupação, uma finalidade para essa área, né, não deixar uma área totalmente degradada, contaminada lá, sem utilização. Não, a gente pode dar um uso para essa área, desde que ela não tenha riscos, né, essa população, tanto da área a ser ocupada quanto da vizinhança. Então, o desafio de gerenciamento de áreas contaminadas é justamente isso, fazer a reabilitação dessas áreas para que elas ganhem novo uso, né? Então, essas áreas industriais podem estar, por exemplo, virando agora áreas residenciais, desde que todos esses quesitos, né, no gerenciamento de áreas contaminadas que a gente vai falar, sejam atendidos, né, para que a gente não tenha risco a essa população que vai estar exposta ali. E aí a gente fala, puxa, mas parece ser muito distante esse tema, né, gerenciamento de áreas contaminadas, mas eu acredito que todos vocês já passaram por alguma área
que teve algum processo de gerenciamento de áreas contaminadas, pelo menos já passou por algum processo. Basta a gente ter ido, por exemplo, a um posto de gasolina, que a gente já provavelmente teve uma área contaminada, tá? Não somente postos de gasolina. Às vezes tem outros estabelecimentos comerciais também que a gente vai, que foram, né, que onde eu moro, às vezes a gente vai em shopping centers, em teatros, até mesmo em universidades, que antes eram indústrias, né, operavam indústrias ali, e teve impactos ambientais, né, mas essas áreas passaram por todo um processo de gerenciamento da contaminação, e elas agora foram reabilitadas, então ela pode ter um outro uso, tá? Então, só para a gente entender aqui como é que funciona o processo, vamos pegar esse exemplo aí de um posto de gasolina, né, ou enfim, alguma área que tenha alguma fonte ali que possa causar contaminação, algum tanque com substâncias que, se liberadas para o meio, pode causar uma contaminação. Então, só para vocês entenderem, né, como é que é o gerenciamento de áreas contaminadas e o que ocorre, imagine ali que tem uma empresa, né, tinha alguns tanques de combustíveis, em algum momento esse tanque ali vazou, foi vazando para o solo, né, a contenção não foi adequada, tinha fissuras, esse tanque foi vazando. Então, ele foi contaminando ali o solo da área. E à medida que esse contaminante ele vai percorrendo pelo solo, né, por gravidade, ele vai deixando essa contaminação retida no solo, então vai formando essa fase retida que a gente fala, até interceptar o nível da água. O nível da água, né, que a gente fala que é o lençol freático, no nosso aquífero, quando ele cai no aquífero, nessa zona saturada que a gente fala, ele começa a formar essas plumas de contaminação. Então, esse contaminante começa a se dissolver na água subterrânea. E aí, o fluxo subterrâneo, né, ele tem uma direção. Essa água subterrânea, ela não é estática. Ela vai em direção ali à zona de descarga, algum córrego, enfim, a direção da bacia ali que ela vai descarregar. Então, essa contaminação, ela passa a se movimentar, ela não está mais restrita ali à minha área. Por exemplo, a indústria que contaminou. Não, ela vai cair no solo, ela percola, cai nesse lençol freático e começa a migrar ali conforme o fluxo subterrâneo. E aí ela começa a chegar em outras áreas vizinhas. Então, por exemplo, tem áreas residenciais vizinhas que podem estar embaixo, tem uma pluma de contaminação, por conta dessa área industrial que estava ali, a montante. E às vezes, né, dependendo do tipo de composto que foi liberado para o meio, como, por exemplo, alguns compostos orgânicos voláteis que a gente fala, que era muito comum ser utilizados em indústrias no passado, né, os famosos organoclorados. Eles liberam vapores, então, essa pluma de contaminação na água subterrânea que está se movimentando, ela libera vapor, né, esse vapor, ele vai para o solo é meio poroso, né, então ele tem vários espaços vazios. E esses vapores vão caminhando, né, entre esses espaços do solo e chegam à superfície. Então, por exemplo, se eu tiver uma casa ali na parte superficial, eu posso estar trazendo riscos para esses moradores por conta da intrusão de vapores, né, provenientes dessas plumas de contaminação da água subterrânea. Então, vejam como é importante, né, esse tipo de estudo do gerenciamento de áreas contaminadas, para a gente estar observando se não tem nenhum risco, né, tanto para o pessoal que trabalha nessas indústrias, quanto para as áreas vizinhas. E todo o gerenciamento de áreas contaminadas busca, né, identificar essas contaminações, essas possíveis contaminações que foram ocasionadas pela indústria, identificar através delas de investigação e, caso sejam identificadas, propor formas ali de remediação dessas áreas, né, abatimento desses contaminantes, para que não causem riscos, né, para a população ali. Então, para a gente fazer esse tipo de estudos, né, dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, é necessário, por exemplo, a gente ir para campo, aí a gente vai estar no campo coletando coletando amostras, né, de solo e água subterrânea, através ali de realização de sondagens, instalação de postos de monitoramento. E aí essas amostras que foram coletadas, dessas matrizes ambientais, são enviadas para o laboratório. E aí o laboratório, né, tem ali os padrões, né, de qualidade que ele vai estar comparando para ver se aqueles compostos estão acima desses limites permitidos. Então, é basicamente quando a gente, uma analogia que faz, como a gente vai fazer exame de sangue, né? A gente coleta uma amostra de sangue, envia lá para o laboratório, ele faz análise e tem alguns padrões de referência ali, né?
a glicemia tem que estar de tanto a tanto, os outros parâmetros lá do exame de sangue, tem que atender a esses requisitos. Se tiver, né, fora, aí eu preciso olhar, né, tem alguma coisa que está errada. Então, é a mesma coisa, essas amostras de solo água subterrânea são comparadas com padrões, né, que tem aí na legislação, aqui no estado de São Paulo, e aí ver se tem alguma contaminação. Caso tenha, aí a gente tem que seguir para as outras etapas do gerenciamento para a gente fazer a reabilitação dessa área. E para todos esses tipos de estudo, a gente precisa ali de mão de obra, né, especializada para essa atividade. Então, a gente ali, o engenheiro ambiental, pode estar indo para campo, por exemplo, né, e a gente vai estar ali com uma equipe de sondagem, por exemplo, para estar fazendo a instalação desses postos de monitoramento, coletando essas amostras, fazendo inspeção de campo para ver, né, quais são essas áreas que podem ter essa contaminação. Então, eu acho que é muito legal essa parte, né? Você pode ser um profissional tanto atuando em campo, quanto também em escritório, né? Fazendo os relatórios, né? Avaliando todas essas informações que foram coletadas em campo, para ver, né, se essa área teve algum impacto. E aí, depois de feito todo esse relatório, eles são entregues ali para o órgão ambiental. Aqui no caso de São Paulo, a gente tem a CETESB, né, que faz a avaliação desses estudos. Da mesma forma lá que a gente falou, né, no caso de gerenciamento de estudos ambientais por licenciamento, da mesma forma aqui também, o órgão vai avaliar o seu estudo e vai dizer se ele está condizente ou não, né? Se ele foi feito adequadamente ou não. Então, é muito legal porque você tem toda essa relação, né? Relação com o órgão ambiental, relação também com o cliente, né? Que você foi contratado para fazer essa investigação e entregando esses estudos. Então, é uma área também muito bacana de estar atuando. E aqui uma foto para vocês visualizarem mais ou menos, né? Uma instalação de posto de monitoramento em campo. Esse daqui é um método manual, tá, de instalação, tem outros métodos, tem método mecanizado, enfim, que aí vai com uma rola, que é como se fosse um equipamento que tem uma broca que fura o solo, que permite aí você alcançar profundidades maiores, né, ou alguma litologia que tem uma dificuldade no método manual não consiga se atingir, você consegue atingir por métodos mecanizados. Mas a gente ali, profissional de meio ambiente, estando nessa trabalho de campo, a gente vai estar olhando, né, identificando, fazendo a coleta dessas amostras, supervisionando a equipe de trabalho, então ver se ele está utilizando todos os EPIs, ver se eles estão seguindo os procedimentos adequados para fazer a instalação, a coleta dessa amostra, fazendo todos os registros, né, que precisam ser feitos ali em campo, selecionando qual é a melhor amostra para a gente coletar e enviar para o laboratório. Então, tudo isso aí a gente vai estar desenvolvendo quando a gente vai para campo. E aqui da parte direita da tela, a gente consegue ver, por exemplo, um perfil ali de um posto de monitoramento. Então, um posto de monitoramento, ele é instalado nessas áreas para verificar se tem a presença daquelas plumas de contaminação que eu mostrei para vocês. Então, o posto de monitoramento permite, né, que essa água do aquífero entre nele e através de um método que tem de amostragem, a gente consiga coletar a amostra desse poço e também mandar para o laboratório. Aí essa amostra vai ser analisada e aí vai estar olhando ali se teve a contaminação, né, tem a presença dessa pluma de contaminação nessa área. E aí, quem quiser entender também, olha lá no canal do YouTube, tem contando um pouquinho sobre a história também de áreas contaminadas, né, está muito relacionado com a nossa evolução ali das áreas urbanas, e um dos estudos também que é o primeiro passo dentro do gerenciamento de áreas contaminadas, que é a avaliação preliminar. A avaliação preliminar tem o objetivo de identificar as possíveis fontes de contaminação que possam ocasionar, né, a contaminação do solo e água subterrânea. E aí, através da identificação dessas áreas, né, da avaliação preliminar, aí eu consigo propor essas formas de investigação. Então, não é que eu vou fazer um furo ali aleatório em qualquer lugar ali da minha área. Não, eu preciso entender onde que são as possíveis fontes, né, de contaminação, olhar elas, entender, e aí sim, através desses dados, propor a investigação delas, tá? Então, tem tudo um direcionamento para estar sendo realizado esses estudos. Aqui no estado de São Paulo também a gente tem uma legislação muito bem detalhada. A gente até fala que é como se fosse um guia, tá, de áreas contaminadas. E a gente pode consultar isso através lá da CETESB.
A que eu recomendo vocês lerem, se vocês quiserem dar uma olhada de como funciona, é a decisão de diretoria da CETESB número 38, tá? Ela é de 2017. E lá vai contar todos os procedimentos, desde a avaliação preliminar, até a investigação confirmatória, até métodos lá de remediação, né, propor formas ali de estar gerenciando esses riscos para que não tenha nenhum problema, né, com os receptores, né, que podem ser trabalhadores, podem ser a população ali dessa área, do entorno. Então, tudo isso está consolidado ali dentro da DD 38. E isso acaba até sendo extrapolado para outros estados. Então, outros estados se baseiam, né, na legislação que a gente tem aqui de São Paulo, que ela é muito bem descrita, para estar conduzindo os processos de gerenciamento de áreas contaminadas também. Então, vale a pena vocês lerem. Não sei se alguém já teve algum contato aí com áreas contaminadas, tem alguma dúvida também para perguntar? Uma água. Isso me lembrou também, não sei se vocês já foram em postos de combustíveis, e aí já repararam nesses postos nessas tampas amarelas. Às vezes não são amarelas, tem outras cores, mas se você for lá no posto da cidade, você consegue olhar, né, que tem vários postos têm essas tampinhas aí, que são os postos de monitoramento que foram instalados ali. Os postos de combustíveis têm tanques subterrâneos, né, de combustíveis. E muitos deles são antigos, então já vazaram. E aí esses tanques, né, vazando ali, liberou essas substâncias para o meio, para o solo, e acaba contaminando tudo. Então, esses postos de monitoramento estão tentando ali achar essa pluma, né, delimitar ela, entender onde que ela está, para fazer a remediação dela. Então, vocês conseguem observar aí muitos postos de combustível tem. E ali também tem uma foto de um solo, né, que foi coletado, que está sendo analisado. Quando a gente está em campo, a gente faz a descrição do solo. Então, é importante entender como é que é a minha geologia do local, como é que é esse solo. Porque o contaminante, ele nada mais é do que uma dispersão ali nesse meio, né, que é o aquífero, tem o solo. Então, a gente vai olhar ali esse solo, se ele é uma fração mais arenosa, ele possui uma condutividade maior, então as plumas de contaminante acabam seguindo por esse meio, né? Se é uma argila, por exemplo, ela acaba retendo mais esse fluxo subterrâneo, né? Retendo mais esses contaminantes. Então, eles ficam como se fossem presos ali. Então, a gente tem que entender todo como é a interação desse contaminante com o meio, né? O meio físico, que é o solo, para entender como que essa contaminação ela vai se comportar ali na minha área, né? E quais são os riscos que ela vão trazer. Então, a gente vai para campo, analisar, coletar todas essas informações para estar fazendo os estudos. E também tem outros tipos, né, de trabalho, de coleta de água superficial, também para envio para laboratório. Gerenciamento de áreas contaminadas tem vários tipos de coleta, né, vários tipos de campo para estar se avaliando essas matrizes ambientais e estar verificando quais são os seus impactos, tá? Alguma dúvida aí? O Gustavo quer saber quais softwares você mais usa no seu dia a dia e acha importante para quem está se formando agora. Tá, legal. Então, tem vários tipos de softwares que a gente usa em consultoria ambiental. Vamos pegar, por exemplo, dentro de áreas contaminadas, depois eu vou falando um pouquinho mais dos outros. Dentro de áreas contaminadas, a gente usa muito softwares, né, para elaboração de mapas. Então, por exemplo, o QGIS, não sei se vocês tiveram contato na universidade, a gente usa bastante para elaboração desses mapas. Algumas vezes AutoCAD, mas o normal mesmo é a utilização do QGIS, que ele é muito melhor. A gente também tem a utilização, por exemplo, de alguns softwares de modelagem, porque quando a gente coleta essas amostras, né, essas informações, por exemplo, do fluxo subterrâneo, a gente tem que entender a carga hidráulica e como é que esse fluxo subterrâneo se comporta. Então, a gente gera mapas potenciométricos, que a gente fala, né? E esses mapas potenciométricos, eles dizem para a gente onde que o fluxo subterrâneo está indo. Então, a gente tem alguns outros softwares também, como o Surfer, que a gente utiliza para fazer essa avaliação, também para fazer essa modelagem de plumas, através das análises químicas, a gente consegue utilizar ele para estar elaborando esses mapas, junto com o QGIS.
A gente também, até o QGIS, para outros estudos ambientais que têm a utilização de mapas, a gente utiliza bastante. Eu acho que o primeiro, assim, que eu posso apontar é o QGIS, tá? Que a gente usa em estudos ambientais. Eu acho que a geração de mapas é muito útil, esse tipo de software, né? Que ele tem um banco de dados por trás, você consegue até fazendo evoluções, se você precisa. Um outro também que eu já citei também, o Google Earth, por exemplo, a gente usa para fazer esse levantamento de fotos aéreas. E às vezes mapas, a gente fazer alguma consulta, olhar alguma coisa, precisa de uma avaliação histórica, nossa, é muito bom o Google Earth, apesar de ser tão simples, né, para essa utilização, mas é muito bom. E AutoCAD, né, quando a gente precisa fazer, por exemplo, alguma planta industrial, no licenciamento, às vezes, né, a gente tem lá, precisa mostrar para o órgão ambiental onde que são os equipamentos dessa instalação. Então, a gente utiliza o AutoCAD, né, para fazer essa confecção de desenhos de plantas. Então, é onde que mais utiliza esse tipo de software. Tá, eu acho que o de cabeça que agora eu estou lembrando são esses. São, assim, pelo menos os principais, né, nessa área. Tem outros softwares de modelagem, mas aí eu acho que é mais para quem vai para a área de saneamento, que aí são estruturas de abastecimento, produtos sob pressão, mas eu também não tive muito contato. Tem mais alguma dúvida? Por enquanto, só essa mesmo. Tá. Bom, e aí, então, o interessante de falar aqui, porque para essa parte de campo, que a gente tem muito tipo de análise, né, técnicas para fazer essas coletas de amostras. Então, tem muita metodologia aí que a gente entende, que a gente estuda para fazer essas coletas, e elas são muito importantes, né? O campo ali, ele é fundamental, quem está nessa parte envolvido, que faça, né, siga essas metodologias corretamente, porque esses dados primários que são feitos, né, coletas em campo, são utilizados depois por uma tomada de decisão. Então, todo o trabalho que é feito em campo, ali, a coleta dessas amostras, se ela não for bem feita, não for bem executada, eu posso estar tendo uma recomendação, uma conclusão equivocada, né, porque a minha amostra não foi representativa, ou ela não seguiu todos os requisitos, e ali ela não apontou realmente quais são os resultados reais para a minha área. Então, é muito interessante essa parte de campo, né, e ela é fundamental para os trabalhos, né, de forma geral, e em áreas contaminadas também, para que sejam realizadas, né, as melhores recomendações tomadas de decisão em função disso. E quem quer trabalhar, né, quem gosta de trabalhar em campo, gosta de viajar, gosta de estar em interação aí, é muito legal, né, que essa área aí, ela permite isso. Então, permite você estar viajando, conhecendo, tendo contato com novas pessoas, não ter uma rotina, tá, em diversos pontos. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente vai executar estudos ambientais, a gente está ali dentro de uma empresa, né, uma empresa em funcionamento. Então, imagina, tem ali todo o processo produtivo ocorrendo, você está tentando fazer essas avaliações, tentar, às vezes, fazer uma sondagem ali, né, próximo. Então, você vai ter que atender todos os requisitos da indústria, né, vai ter que estar conciliando a sua atividade, a sua operação com a operação da empresa. Então, você vai ter que passar por integração na empresa, por exemplo, eles vão te explicar como é que funciona todo o processo dele, quais são os cuidados que você tem que ter para estar trabalhando ali dentro. Então, vocês vão estar inseridos dentro dessas empresas. E é legal também, porque vocês vão estar tendo contato com muitas pessoas. Outras vezes você vai estar sozinho ali, numa parte isolada, no meio do nada, sabe? Você está realmente no fim do mundo, só está com uma equipe de sondagem, por exemplo, e fazendo ali os postos, ou enfim, outra coleta ali de amostra, para estar elaborando seu relatório. Então, atende tudo, tá? É muito, muito dinâmico, é muito diferente, e eu acho bacana, né, esse contato. Então, o que eu queria falar, né, que o profissional de meio ambiente, ele é um profissional multiuso. É um profissional que precisa ter esse conhecimento multidisciplinar, né, que vai estar envolvido em várias áreas do conhecimento, vai estar aplicando todos esses conceitos, né, que foram aí, através da universidade, foram estar sendo desenvolvidos dentro do mercado.
para a gente tentar fazer, né, o essencial, eu acho que a gente está conciliando essas atividades, a atividade econômica, de uma forma sustentável, né? Então, a gente precisa permitir que sejam realizadas atividades econômicas, né, o desenvolvimento econômico, mas com práticas ambientalmente adequadas, sustentáveis. De volta falando lá da nossa herança, né, o que a gente antes no passado não olhava, causaram todos esses impactos ambientais. Então a gente precisa olhar, né, e o profissional engenheiro ambiental, acho que é o profissional adequado para fazer isso, né, que tem na sua formação tudo isso, de entender, olha, a gente tem um problema, né, a nossa atividade gera impactos, né, a atividade humana, ela está sujeita a fazer, né, todos esses impactos. Só que a gente precisa propor formas, né, de controle e mitigação desses impactos. Então, para isso a gente precisa entender quais são eles, né, quais são esses impactos, quais são esses aspectos, para que a gente possa estar propondo essas formas aí sustentáveis, né. Então, esse é o nosso desafio aí como profissionais, estar dentro do mercado, conciliar essas duas áreas, né. Então, eu acho que vocês, com certeza, aí, como engenheiros ambientais, vão estar preparados para isso, tá? E, assim, é um desafio, realmente, tá? Não é fácil no mercado de trabalho quando a gente tem muito receio, muita incerteza, principalmente quando a gente está no começo ali de carreira, mas não deixem se abater por conta disso, tá? Persistam aí na área. Muita gente que eu vejo também desiste da área, porque às vezes é realmente difícil de entrar, ter esse primeiro contato. Mas não tenham esse receio, né, sejam fortes aí, persistam nessa área, tenho certeza que vocês vão se dar muito bem aí no futuros profissionais, tá, de meio ambiente. E eu queria agradecer, então, a participação novamente, aí vamos ficar aberto aí para bater um papo, tá? Me sigam lá também nas redes sociais, tem o canal Valor Ambiental, pode marcar a gente lá dessa apresentação. Quem quiser também me mandar e-mail lá, eu tento responder todo mundo. Acessem nosso site também da Rescom, lá tem muita matéria da parte ambiental. E vamos nos falando, né? Acho que é importante ter esse contato entre profissionais, vocês aí na área, que a gente sempre troca figurinha. E é muito legal, né? Porque alguns colegas também que estão se formando agora, que fizeram lá a universidade, a gente está em contato também, ajudando um ao outro. Sempre a gente se cruza, tá? Nessa área ambiental, ela é muito pequena. Então, é muito legal ter toda essa participação de colegas de trabalho, de engenheiros e também de outros profissionais. Tá bom? Deixa eu encerrar a apresentação e eu queria agora a gente bater um papo. Nossa, aqui tá um calor danado. Tô até suando já. Tem mais uma dúvida aqui no chat? Você quer que eu leia? Ou... Deixa eu olhar aqui. Agora eu tô conseguindo olhar. Quais softwares, né? Esse aqui já foi. Quais competências não técnicas, chamadas soft skills? Comunicação, trabalho em equipe, você acha mais importante? É muito interessante também essa pergunta, né? Bom, depende muito também da área, né, que você vai estar atuando. Acho que cada área tem um perfil de profissional e essas exigências de soft skill. Em indústrias, eu vejo que essas competências são muito relevantes também, tá? Então, as empresas, às vezes, elas, também consultorias, claro, mas contratam, às vezes, não só pela questão técnica, tá? Não é um profissional, às vezes, que ela precisa que já tenha todo o embasamento técnico, mas que ela olhe para essas soft skills, que é muito importante. Então, você vai estar ali no meio de vários outros profissionais. Então, imagina você dentro de uma indústria, tendo que falar com o pessoal de produção, às vezes o pessoal de suprimentos, eles não têm, às vezes, o mesmo entendimento ambiental que você tem. Ele quer fazer a parte dele ali, a operação, atender as necessidades. Às vezes eles são cobrados por isso, tá? Eles são cobrados pela produção ali dentro da empresa, né? De estar aumentando essa produção. Então, você ali vai fazer a contraparte. Você vai ter que, e assim, um bom ambiente de trabalho, você tem que fazer essa contraparte e tentar conscientizar, fazer essa pessoa entender que também tem essa parte da questão ambiental que ela tem que estar se atentando. Então, vejam que é muito importante, né, que a gente também, como profissional, tem essa parte de soft skills, né? Então, ter uma boa comunicação, saber ser objetivo nessas informações, né, ser claro ali nessas informações precisadas, né, para trabalho em equipe, que tenha, às vezes, a questão
da inteligência emocional, né, porque tem muitos conflitos que vão ocorrer, imagina, então, vocês dentro das empresas, tem esses conflitos que vão ser gerados, então é necessário também uma inteligência emocional para você estar lidando com esse tipo de atritos, tá? Isso é comum dentro do nosso âmbito de profissão. Já na parte de consultoria, por exemplo, talvez vocês não tenham tanto essa questão de conflitos, né, com questões, né, de várias áreas. Mas vocês vão ter, por exemplo, que ter a comunicação com o cliente, ter a comunicação com o órgão ambiental, com a equipe de trabalho. Então, vocês também vão estar desenvolvendo um trabalho em equipe, né? Cada um ali prestando as informações, vocês tentando conciliar isso para entregar para o órgão ambiental. Então, às vezes uma contratação pesa muito mais o perfil da pessoa do que a questão técnica, né? Por exemplo, no licenciamento ambiental, precisa dessa comunicação, né? E algumas pessoas, às vezes, preferem ter mais contato com softwares, né? Então, imagina, se é uma pessoa para fazer elaboração de mapas, às vezes ela tem uma questão mais técnica, né? Ser observada ali, gostar desse tipo de trabalho. Mas já uma pessoa que precisa fazer a gestão, né, precisa olhar, conversar com diversos aspectos, é preciso mais um perfil de comunicativo, né? Às vezes, e não voltado a tanto essas questões técnicas. Então, tem sim, tá? Acho que é muito importante a questão do perfil. E por isso que o interessante é vocês entenderem o que vocês gostam de fazer, né? O que eu acho que melhor atende o perfil de vocês, para vocês estarem buscando aí no mercado de trabalho. Que acho que tem uma ampla quantidade, né, de trabalhos que podem ser desenvolvidos. O desafio é você entender quais são eles e qual o perfil que melhor se adequa para você estar futuramente desenvolvendo esses trabalhos. Então, pelo meu modo de pensar agora, eu acho que o importante para vocês é tentarem entender isso, que é um desafio realmente. Eu levei muito tempo para entender também que eu gostava dessa área de consultoria, tá? Quando eu comecei, eu não entendia muito bem o que eu ia fazer. Aí eu fui desenvolvendo e fui ganhando esse conhecimento, essa experiência, e hoje eu me vejo, né, como uma pessoa que gosta de fazer esse tipo de trabalho, né? Gosta em contato com os clientes, desenvolvendo os estudos, de estar junto com a equipe, né, estudando as melhores formas de fazer. Então, acho que é muito legal essa abordagem, eu realmente gosto. Qual a sua dica para identificar a área que mais interessa para seguir? Tá. Bom, dicas que eu dou, eu acho que é exatamente assim, que vocês consigam ter o contato com profissionais. A gente falou no começo, que eu acho que se vocês conseguirem abordar os profissionais, entender como é que é os desafios da profissão, qual é que é a vivência desse profissional dentro da área, vocês vão conseguir entender se o seu perfil se encaixa. Então, perguntem mesmo, né? Na rede social agora eu acho que isso ganhou muito hoje em dia, que os profissionais estão mais acessíveis, né? Então, mesmo que vocês não conheçam na sua rede, vão atrás desses profissionais que estão nas redes sociais e perguntem para eles, né? Como é que é o dia a dia deles, a rotina, o que eles fazem, o que eles pensam a respeito. Então, eu acho que isso é muito legal, né? Contribui bastante aí para quem está iniciando ter essas informações para conseguir aí entender qual é o desafio, tá? E o que se encaixa melhor. Então, quais as dificuldades você encontrou após se formar para ingressar no mercado de trabalho? Legal, Gustavo. Bom, foram muitas que eu encontrei. No começo, eu tinha receio, né? Assim, a gente sai da universidade, mas a gente nunca trabalhou. Então, eu ficava receoso, né? Será que a forma que a gente está trabalhando, será que eu vou conseguir atender, né, as exigências, tanto da empresa, quanto as regulações, né, que a gente tem que saber? Então, eu via isso muito como desafio, né? E como é uma área muito grande, tem que saber muita coisa, a gente realmente no começo não sabe, não está tão preparado assim. Às vezes, a gente até vê isso na universidade, né? Mas quando a gente não aplica, ainda não teve uma vivência, eu acho que fica meio abstrato, sabe? Então, conforme eu fui fazendo alguns trabalhos, fui vendo, aí eu falava, tá, aquilo lá, aquela coisa que eu estudei na universidade serve para isso. E aí você vai fazendo essa relação, né? E vai deixando, vai ficando mais consolidado na sua cabeça, vai deixando de ser tão abstrato, né? Normas, leis, portarias, regulamentações, porque você foi lá e aplicou na área, né? Você foi lá e desenvolveu esse trabalho. Então, ele vai fazendo esses bloquinhos, vão montando na sua cabeça, e esse quebra-cabeça vai se consolidando. Então, isso acaba ajudando muito, tá?
E aí, quando você vai fazendo os próximos trabalhos, vai ficando cada vez mais fácil, porque você já teve essa experiência anterior. Você fala, já sei como é que funciona isso, foi dessa forma. Aí você já tem esse modelo e você consegue ir aplicando. Mas no começo, realmente, quando a gente não tem essa noção, é realmente mais difícil, né? Não sei se vocês já passaram aí, alguém já fez estágio? Quer comentar também como é que foi? Eu no começo lá, quando eu comecei a fazer o estágio, eu trabalhava muito comecei com áreas contaminadas, né? Aí depois comecei a fazer algumas auditorias, né? Aquela que eu comentei para fornecedores, então eu ia visitar as empresas para ver se elas estavam adequadas ambientalmente, então tinha que seguir todos aqueles requisitos, né? Das auditorias. E aí também fui entendendo, aí vai montando os bloquinhos, né? Então, os requisitos, aí depois eu comecei a trabalhar com licenciamento ambiental, e aí você já tem esse outro conceito das auditorias, né? Sabe como é que a empresa tem que trabalhar. E fala, poxa, aí o licenciamento ambiental nada mais é do que aplicar isso, né? Na prática, fazer lá esse licenciamento ambiental. Então, eu acho que isso vai consolidando todas essas informações aí. E eu não sei também se na universidade você fala, poxa, aí essa matéria realmente acho que vai servir para isso lá no futuro, né, no mercado de trabalho. Ou se vocês já tiveram a experiência de trabalhar e falou, nossa, agora eu estou aplicando aquela matéria ali que eu vi na universidade. Às vezes tem umas dessas, assim. Alguém tem mais alguma dúvida? E Aproveite, até às gente. 11, né? Isso. Bom, espero ter contribuído aí com vocês, né? Ter pelo menos dado um norte aí de como que funciona, né, o mercado de trabalho. Tem muitos desafios aí, então espero revê-los, espero que vocês entrem em contato aí, que a gente troque mais figurinhas no futuro. Então é isso, gente. Felipe, novamente, muito obrigada pela sua participação. Com certeza agregou muito para nós, como futuros engenheiros ambientais aí, essa parte de pós-formação, né, focando aí no mercado de trabalho. Como você mesmo comentou, não é algo que a gente tem muito contato dentro da universidade, então é muito importante mini cursos, apresentações como a sua, então muito obrigada. E nós encerramos assim o nosso mini curso, então, pessoal. Um recadinho para quem pediu o certificado e ainda não realizou o pagamento, hoje é o último dia. É só entrar em contato com o pessoal que eu estou mandando aí no chat, não esqueçam. E nós iremos voltar com o nosso evento às 14 horas lá no YouTube, com a palestra Capitalismo e Colapso Ambiental, que vai ser oferecida pelo Luiz César Marques Filho. Ele tem formação em ciências sociais, com pesquisa na área de crises socioambientais, então não percam. E é isso, gente. Muito obrigada e até mais. Obrigado, gente. Um abraço para vocês todos aí. Boa sorte, tá?